Boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Fala Baré. O Fala Baré, que é o podcast da Abaré Marketing e Tecnologia. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, marketing, negócios, sempre de maneira descontraída. Hoje temos nosso convidado especial, que é o maior advogado especialista no setor de direito digital, Web3, blockchain, criptoativos, Dr. Caio Sanas. Domina todos os aspectos legais que envolvem os ativos digitais. O Dr. Caio é mestre em inovação tecnológica na Unifesp, professor na FGV e presidente da comissão de blockchain na UAB de São Paulo. Escreveu o livro O Futuro dos Contratos e também está saindo um outro livro que ele vai contar depois. Caio, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí da Abaré, Brunão, Pedro, Luizão. Agradeço vocês aí pelo convite, pela confiança de falar aqui com o público de vocês, conversar sobre criptoativos, conversar sobre ativos virtuais, que é um assunto extremamente inovador, né? Tivemos aí recentemente a aprovação, né, e a sanção da Lei 14.478, então trazer esse conteúdo de forma descontraída, eu acho que é fundamental que todos possam compreender e aplicar na prática o que isso daí vem a ser, né? Perfeito, Caião. Qual que é a sua rede social? Fala pra gente, por favor. O meu é @CaioSanas. Lá vocês encontram qualquer conteúdo referente a criptoativos, NFTs, Web3, parte de direito societário, estruturação de empresas. E com esse @ aí você me encontra tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook. Maravilha. Estamos aqui também com o nosso Brunão, o CEO da Abaré. Bem-vindo, Brunão. Bem-vindo, Pedrão. Tudo bem? Valeu pelo convite e espero poder fazer as minhas perguntas aqui pro Caio, que estão guardadas, ele não sabe. Ah, maravilha. Colocar o Luiz na roda também. Isso. Estamos aqui com o Mago também, o Mago das Vendas, nosso sócio também aqui na Abaré, CSO da Abaré, Luiz Melo. Bem-vindo, Luizão. Uma honra, senhores, muito bem-vindos. E hoje estamos aqui com uma galera de peso. E eu tô ansioso para poder fazer uma consultoria grátis aqui com o Dr. Caio. Boa. Antes de rodar a vinheta, eu vou abrir uma aspas aqui com uma frase bem legal que o Caio falou. A tecnologia não se regula, mas sim as atividades que estão subjacentes a essa tecnologia. Maravilha! Começando com o Caio, Dr. Caio Sanas. Muito legal ter você aqui, Caio. Caio, eu queria que, para começar, você contasse um pouco da sua história pra gente. Eu sei que no back-office aqui, no jogo, no primeiro tempo, a gente tava trocando uma ideia, você já foi até militar antes de começar a estudar Direito. Foi. E estudou Direito Empresarial, deu aula de Direito Empresarial, eu tava correndo o feed do seu Instagram. Uhum. O Caio faz conteúdo, acho que desde 2016, quando ele começou a... Isso, 2016, Pedro. E muito legal, conta um pouquinho da sua história até você chegar na Web3, até você chegar nessa parte de ativos digitais. Bom, vamos lá então, né? O Caio é o típico brasileiro que vem de família muito humilde do interior do Rio de Janeiro e teve aí como um estudo a possibilidade de adquirir novas oportunidades, né? De abraçar as oportunidades. Eu costumo dizer, quando nós falamos de oportunidades, Pedrão, que não adianta a oportunidade passar se você não estiver preparado. Então eu acho que o processo, o preparo que antecede a oportunidade é fundamental para qualquer tipo de pessoa, para poder abraçar aquela oportunidade. E a minha vida, ela foi assim desde o início. Então, eu fui criado numa comunidade no Rio de Janeiro e ali eu tive inúmeras experiências, né? Eu já fui flanelinha, trabalhei como... E é importante dizer isso. As pessoas falam, Caio, por que você frisa isso? Por quê? Porque a grande massa dos brasileiros vem de uma classe média baixa. Uhum. Né? Embora o nosso desenvolvimento ele tenha aumentado, o nosso desenvolvimento econômico, ou seja, a classe média para alta tem subido, mas ainda nós temos uma grande massa de classe média baixa. E essas pessoas muitas vezes olham hoje as pessoas da rede social e pensam, puxa, é impossível, é um QI. E aqui não teve nada disso. Aqui foi literalmente vindo lá de baixo, lá da comunidade. Então trabalhei de flanelinha aos meus 12 anos, né? 12 anos de idade eu já ia guardar carro no final de balada pro pessoal, cobrava 5, 8 reais para passar a noite inteira, chegava em casa cheio do dinheiro, né? Com 13 para 14 anos, comecei, sempre gostava de andar de skate, né? Então sempre gostei de rimar.
Tanto que a gente rimou aqui um pouquinho no evento da Baré, né? Deu pra brincar um pouquinho. O Pedro é rimador. O Pedro é rimador. No final vai ter uma brincadeira, então. Vai ter uma brincadeirinha. Foda comigo tem sangue, velho. Então não sei se O Bruno o Bruno não faz repente, ele é batalha, mas tudo bem. E aos meus 15 anos, eu tive a oportunidade de tentar virar um MC, né? Um MC de funk. Sério? Você não sabia, hein? Você não sabia? É que isso daí não tá no LinkedIn. Isso aí não tá no LinkedIn. Ô, Caio, a gente fez teve uma outra oportunidade de falar assim no podcast. Mas eu queria te perguntar, era MC o quê? MC Sam. Né? Meu nome é Caio Sanas, né? E as Top. MC Sam. MC Sam. E ali eu tentei a minha vida, tanto cantando funk proibidão quanto funk melody, né? Tentei essa minha vida, comecei a cantar em festas de 15 anos, tive a oportunidade de abrir alguns shows do Robinho da Prata, não sei se é da época da galera que tá aqui ouvindo, mas Robinho da Prata, MC Leozinho, que é a galera da Furacão 2000, né? Da época do Rômulo Costa, né? Tapinha, não dá. Sabrina, toda Menor do Chapa, Frank, essa galera aí. E tentei. E a minha carreira durou até o dia que minha família descobriu o que eu estava fazendo. Né? Ali, a minha família me descobriu o que eu estava fazendo, cantando funk. Minha mãe arrumei um emprego, né? Ficava de noite, imagina, 15, 16 anos, ficava de noite, né? Na rua, chegava de manhã. O que você tá fazendo? Né? Mãe, arrumei um emprego. Que emprego? Tô cantando. Tá cantando o quê? Pagode? Não é pagode. Gospel? Gospel, não é gospel, é funk, mãe. E quais os lugares que você vai? Eu falei, mãe, depende, né? Manguinho, Mangueira, Rocinha, vamos, né? Foi aonde eu consegui essas oportunidades. Até que, de fato, a minha família ficou muito, muito contra. E meu avô era um cara muito rígido comigo. E foi quando eu entrei na vida militar, né? Então, quando eu entrei na vida militar ali, de fato, virou uma chave para o que eu queria da minha vida. Ali eu olhei para o Exército, né? O Exército, eu fui da artilharia, né? Antiaérea, então, cara, salto de paraquedas até hoje, né? Mas a hierarquia e a disciplina fez talvez despertar algo em mim que até então não tinha, tá? Que até então eu não tinha. Não me adaptei com a vida de militar. Ali. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 3 anos, né? Fiquei 3 anos, tive a oportunidade de ficar um tempo na Academia Militar dos Agulhas Negras, né? Fiquei lá um tempo, sofri pra caramba, subi aquele morro famoso deles lá, né? Dos Agulhas Negras. E não me adaptei com a minha realidade de militar. Tá? Para mim era algo que era extremamente limitado, era horrível você ver um superior falar com você de uma forma, mesmo você na sua concepção, você está correto, o cara, ele vir falar de uma maneira extremamente grosseira, né, sem nenhum aspecto de liderança envolvido. Então eu não estava me sentindo bem. Foi quando eu me decidi fazer a faculdade de Direito. E foi inclusive num evento na AMAN, eu conheci uma pessoa chamada Luiz Flávio Gomes, e foi deputado federal, professor Luiz Flávio Gomes, falecido, saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Ele tem um curso que até hoje, esse curso existe, chamado LFG. Quando eu encontrei ele num evento da AMAN, o professor LFG chegou para mim e falou assim, o que você faz aqui, né? Porque eu conversando com você, a sua mente, você pode tanto, quando você faz uma faculdade de Direito, você pode ser delegado federal, você pode ser juiz federal, você pode ser advogado, você tem um perfil que não é o perfil de militar. Você tem uma eloquência quando fala, você tem características que não é são características típicas de um militar de carreira, né? Por que você não tenta uma carreira na área do direito? E ali eu falei, puxa, agora eu vou fazer direito, quero ser delegado federal, né? Pois bem, é importante dizer uma coisa aqui. Até os meus 17 anos, nós tínhamos uma dificuldade financeira em casa muito grande, né? Quando tudo mudou? Quando meu pai passou no concurso da Petrobras. Quando ele virou geólogo na Petrobras, salário inicial lá, puxa, 20 pau mês, assim, para uma família que não tinha nada, que a vida começa a melhorar a partir daí, ok? Virei militar, saí do Exército com 21 para 22 anos, e falei, vou entrar na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, eu já tinha vivido aquela parte da faculdade que a galera perde a mão, sabe? Que é festa todo dia. Eu já tinha passado vivido isso como com militar. 15. E como militar também, né? Mas eu tinha vivido isso com 15 cantando. Aquela baladona, aquela galera. Então, dentro da faculdade, eu sempre fui um cara o primeiro a sentar. Por mais que tinha alguma festa, teve festa do bicho, mas no dia seguinte eu era o primeiro a estar lá, estudar, que eu queria fazer concurso público. Então, sempre tinha um foco. Sempre me preparei para poder fazer o concurso.
Resumindo, tá? No final do quinto ano, eu tive oportunidade, e aí vem as questões de oportunidade da vida e você está preparado, de concorrer a uma pós-graduação, uma bolsa de pós-graduação na Universidade de Coimbra, no Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu, tá? Eu estava no quinto ano da minha faculdade ainda e pintou essa vaga, e eram 2 vagas, e eu fui para São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para poder fazer a entrevista. Professor Dr. Alberto Silva Franco, que foi desembargador de São Paulo, tem um livro muito famoso de habeas corpus, ele que fez a entrevista comigo, né? E ali, quando eu vi, eu era o último a ser atendido, não sei se no outro podcast eu falei isso, mas eu era o último a ser atendido, e na minha frente só tinha gente da USP, PUC, Mackenzie, e eu falei, poxa, cara, eu tô aqui de aventureiro, mas, né, nada como desafio. Era casado naquela época, né? Com 3 crianças em casa. E aí o professor Dr. Alberto Silva Franco chegou para mim e falou assim: por que você deveria ganhar essa bolsa? Esquece a parte técnica, que a parte técnica dá para ver nessa conversa que você já entende o que você quer fazer. Mas por que você deveria ganhar essa bolsa? Eu falei, porque toda oportunidade que eu passou na minha vida, eu abracei e dei o meu esforço e extrair resultados. Se o senhor me der isso daqui, a minha luta vai ser para extrair resultados dessa oportunidade, né? E eu passei em primeiro lugar nessa fase, então ganhei essa bolsa de estudos. Que legal. Né? Então eu me formei pós-graduado. Isso é muito interessante, porque foi quando eu comecei a dar aula. Tinha que pôr dinheiro em casa, Brunão. Tinha que pôr dinheiro em casa, Luiz. Então, a criançada com fome, criançada crescendo, eu tinha que colocar dinheiro em casa. Como que eu vou ganhar dinheiro? Põe a cara na internet. 2016. Me formei em 2015, entendeu? 2016, comecei a colocar a cara na internet, falar de direito empresarial, até que eu peguei um caso societário, e nesse caso societário eu ganhei um dinheiro, fui fazer uma pós na FGV. E ali na FGV, por que eu contei tudo isso? Quando eu entrei na FGV, que eu tive contato com blockchain, que eu tive contato com Bitcoin. Então, um professor... Tinha uma matéria, um professor que trabalhava no mercado. Professor Luiz André Azevedo, ele é sócio do escritório Eiziric, professor Eiziric, todo mundo que estuda direito empresarial, mercado de capitais conhece o professor Eiziric, ele é sócio do professor Eiziric, ele chegou para mim e falou: Caio, gosto do seu perfil, gosto da sua história, se eu pudesse te dar 2 dicas para você ganhar dinheiro, e aqui é uma dica que eu dou para você também, que é do direito. Se você quer 2 dicas para você ganhar dinheiro, ser diferente no direito, estude 2 coisas. Primeiro, Law and Economics, ou Behavioral Law and Economics, Direito e Economia ou Direito e Economia Comportamental. Então, você entender a escola de Chicago, estudar Posner, Coase, Oliver Williamson, Douglas North, estudar a escola de Oxford, a escola de Berkeley, entender toda a questão de ciência entre direito e economia é fundamental, inclusive para desenhar políticas públicas, desenhar contratos, né, na atividade da advocacia, tomar decisões enquanto magistrados, quanto delegados, promotores, é uma baita ferramental para poder te ajudar a fundamentar questões jurídicas. E a segunda coisa, blockchain. Quando ele falou blockchain, eu falei, mas o que é isso? Preciso estudar. E aí eu fui atrás, me encantei com o tema, não tinha nada em português escrito, né? Lembrando, vim de uma família muito humilde, eu fui começar a aprender a falar inglês nos meus 21 anos, né? Tive que me virar sozinho, igual hoje eu faço com violão. Né? Violão eu não pago aula, eu ponho lá no Google, lá, Cifra Club, e vou tentando, né? E eu precisava estudar esses textos em inglês. Passei todas as faculdades de direito público eu tentei entrar para o mestrado. Então, USP, Unesp, inúmeras faculdades eu tentei, o ERJ, o FRJ, eu tentei para entrar no mestrado para estudar blockchain. E fui negado em todas. Para fazer sua tese sobre blockchain. Sobre blockchain. Mas, Caio, tem prova no... Porque, tipo assim, para economia tem que fazer, acho que ANPEC e tal, uma prova de raciocínio. Tem isso ou não? Qual que é o processo seletivo? Do que? Do mestrado? O processo só o professor com a sua cara e fazer sentido? Não. Você tem uma prova de inglês para você poder entrar, né, de conhecimento de uma segunda língua. Ele precisa de fluência? Oi? Ele precisa ser fluente? Precisa ser avançado. Que é escrever um texto, ler alguma coisa? Que é, exatamente, você escrever, você primeiro tem uma interpretação de texto, em que eles colocam um texto em inglês e você precisa responder em inglês, e depois ele dá um tema para você dissertar uma redação de poucas linhas em inglês, né? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é
prova de conhecimentos específicos. Então, como eu fui fazer inovação tecnológica, eu tinha que estudar Schumpeter, eu tinha que estudar inúmeras pessoas Tid Bessan, que são professores de Harvard. Tive que estudar toda essa galera para poder entender a parte de inovação, né? E depois teve uma outra fase que é o meu projeto de pesquisa. Então, eu já tinha que ter um projeto de pesquisa, uma estrutura inicial para poder apresentar para os professores. Então, é um concurso complexo, não é um concurso simples. Já tem que ser tipo a BNT, isso daí? Ou é uma... A BNT normal, tudo padronizado, cara. Você mandar pro cara tem que ser tudo a BNT. Tudo, 100%. Se fosse uma monografia, você tem que mandar pro cara. Isso, só que é um pré-projeto. Então, é um pré-projeto de 8 folhas. Entendeu? Em que você precisa colocar a hipótese, o problema... Problema de pesquisa. O problema de pesquisa, ciência. Problema E a solução, possibilidade de solução. E naquela época eu entrei com pré-projeto para estudar blockchain no direito societário, sobretudo em M&A. Por quê? Porque eu trabalhei muito com Venture Capital e Private Equity, né? Na época eu trabalhava com a B3. Na B3, eu tinha esse background ali, né? Eu estudava e trabalhava com isso daí. Então eu falei, puxa, vou tentar estudar blockchain, sobretudo na parte de due diligence, porque due diligence no processo de M&A sabemos o quanto que é complexo, né? Colher as informações, enfim. E ali eu fui aprovado, foi uma grande surpresa. E outra, você tem que ter um professor que aceita você como... mentorado ali. Exatamente, como orientado. E o que fez o professor me aceitar? Ele era economista. Lembra que eu falei do Law and Economics? Então, no momento que eu fiz a minha dissertação e eu fui conversar com ele, quem que eu citei? Eu citei Ronald Coase, Oliver Williamson, todos prêmio Nobel da economia. Markowitz também. Markowitz. Coloquei, cara, o próprio Posner. O cara no texto. Na mesma hora. Ele olhou, ele é economista, ele olhou e falou assim, peraí, esse menino do direito é diferente. Então, você estudar a pessoa que você vai conversar, isso numa mesa de negociação, isso numa prova, numa fase oral de concurso público, você estudar a banca, você saber com quem você vai conversar, é fundamental para você obter resultado, né? Então, e aí veio a grande surpresa, passei no mestrado. E aí são duas lutas, uma pra entrar, outra pra sair, né? Imagina, pra sair deve ser muito... Pra sair Quer dizer, eu sei, é muito maior. É maior. E aí foi um processo na minha vida. Nessa época eu era coordenador de pós-graduação da Croton. Nós criamos inúmeros cursos dentro da Croton de Direito e Inovação, de Direito 4.0. Cheguei a trabalhar um tempo no Cubo, no 7º andar, lá em São Paulo, que é aquele hub de inovação do Itaú. E lá tem a parte de EdTech, e a Croton é o que financia lá, né? Então, cheguei a trabalhar, então estava muito ali conectado com a parte de inovação. Para mim foi muito bom. Por quê? Porque eu saí de uma ciência extremamente formal, mas que me ensina todo tipo de processo. Processo civil, processo penal, processo constitucional, mas não me ensina o processo para constituir uma empresa. E aí eu saio desse ambiente e entro num ambiente de inovação em que você tem que aprender rápido e para errar rápido, que você tem que ter um time dinâmico, você tem que saber análise SWOT, Canvas, tem que PDCA, 5W2H, você começa a entender coisas que quando conectado com o que eu aprendi no direito, começaram a surgir boas coisas, né? Então nunca o excesso de conhecimento ele é prejudicial, né? Hoje eu acho que o grande desafio na sociedade da informação é você fazer a gestão da informação, mas qualquer aprendizado que você tem, em algum momento da sua vida você vai... Você acha que o vender churrasquinho lá atrás não me ajudou hoje, eventualmente, de eu enviar uma proposta, de eu conversar de um banqueiro bilionário, com um artista, até o cara que é o motorista, entende? Que lida como ser humano, né? Então eu vivi esse processo. No final do mestrado, foi quando nós tínhamos que entregar uma startup. Essa startup ela foi vendida para Gerdau. Aí foi quando eu falei assim, puxa, eu quero empreender. Sou advogado ainda, lógico, né? Mas o que eu tenho mais tesão, digamos assim, é construir negócios, estruturar negócios, vender negócios e colocar o dinheiro no bolso, né? Eu acho que isso daí é muito bacana, é muito legal. Cada vez mais, acho que principalmente o advogado e o prestador de serviço, ele antes agregava valor, assim, mais, né? Hoje eu acho que é um valor normal percebido, que é a multidisciplinariedade. Total. Então, se você é um fundo de VC, ou você é a Abaré, ou você é um cliente pessoa física, e você sabe falar com um advogado que ele entende também o seu mundo,
Né? Não existe você ter um advogado empresarial que não sabe minimamente as ferramentas de gestão de uma empresa, os problemas que tem numa empresa. Porque eu acho que ele vai ficar ali num campo, né, da ponta do iceberg, vai ser difícil ele te atender na totalidade e até te compreender em relação à sua dor, e o advogado até às vezes enxergar uma dor que ele vai ter no futuro e ser preventivo, que aí é o melhor de todos. Total. Então, assim, você acha que um advogado para trabalhar com direito empresarial, no caso, que, né, que foi o tema inicial, acho que, da sua carreira, ele não precisa ser multidisciplinar por natureza, cara? Se o cara for, que nem todas essas referências que você falou aí da Law and Economics e tudo mais, e ele saber muito fazer um contrato e tal, mas não entender dessa parte, vamos dizer, multidisciplinar, que ele não aprendeu na faculdade, que não fez uma pós disso, né, essencialmente, como júri ou como advogado, você acha que é necessário ou não? Como é que é o mercado disso em relação a... Eu vou além. Ô Bruno, se vocês analisarem no Fórum Econômico Mundial, lá está escrito que a primeira habilidade mais requerida pelo mundo é a solução de problemas complexos. A complexidade, ela demanda conhecimento de inúmeras ciências, um conhecimento de inúmeros temas, porque isso é ser complexo, são temas que você às vezes não estudou, não é a sua hard skill lá, mas você tem uma outra habilidade que faz você ter um insight para poder solucionar aquele problema. Que às vezes está relacionado com o que você passou lá no churrasquinho. Exatamente. Então eu vou além, não apenas o direito empresarial, o profissional do direito da iniciativa pública ou privada, ele necessita ser interdisciplinar. O juiz, ele precisa entender, sim, de Law and Economics, ele precisa entender o custo de oportunidade que motivou o crime daquela pessoa. Exatamente. Entende? Ele precisa entender as externalidades ocasionadas naquela empresa de aço em Volta Redonda e aquela empresa talvez pagar mais tributo porque gera externalidade negativa para as pessoas que moram em volta. Olha a complexidade disso, de tomar esse tipo de decisão. E hoje em dia, os problemas sociais que nós temos são cada vez mais complexos, né? Então, questões de gênero, questões... Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Então, se a pessoa não for interdisciplinar, esquece. Você precisa... o cara do direito... Foi essa época que o cara do direito ele tinha que saber só direito. Hoje em dia, ele tem que saber de direito, ele tem que saber de economia, ele tem que saber de psicologia, ele tem que saber de sociologia, de filosofia. E pessoas. Então, e pessoas. E de negócio. Caio, vou pegar um trecho da sua fala que você disse há pouco tempo, né? A gestão da informação. Eu tenho vendo um pouco da história que você abriu aqui pra gente, eu vejo que você também não é aquele... Tem até uma expressão que se utiliza muito hoje em dia, né? Que é a obesidade mental. Uhum. Que é o cara, ele consome de tudo, ele compra trocentos cursos, mas ele não pratica nada. Ele não põe nada em ação. Eu vejo que muito da expertise de você conseguir somar o tanto de conhecimento corporativo e do direito e ter bons resultados, né? Como você falou na hora que você começou a fazer tudo isso. Eu tenho uma percepção que a velha guarda, digamos assim... Você tá com quantos anos? Abre pra galera aqui. 32, pessoal. 32. Olha só como o cara não... com carinha de 18, mas 32. Eu tenho uma percepção que ele tem muito conhecimento, pouca prática. E na hora que você vai, por exemplo, contratar um player desse... Cara, o sentimento que eu tenho, tá? Eu olho pro cara e falo assim, mano, ele até leu isso, mas ele nunca vivenciou. E, cara, assim, por exemplo, você transmite não só o conhecimento. Eu vejo que, assim, você trafegou ali, porque você falou, participei do Cubo, 7º andar, já tive na B3, já tive, em trocentos lugares. O que você... Como que você, sei lá, consegue nos aconselhar a gente ter essa percepção do cara que real, ele não é um obeso mental, ele manja, mas ele é um falastrão, do cara que vivenciou e realmente ele vai mitigar esses meus riscos, por exemplo? Sim. Cria um problema para ele que você viveu na prática que nenhum livro trouxe para ele. Então, eu vou dar um exemplo para você. A prova da OAB. Todo mundo fala, a prova da OAB é absurdo. Só tem cara que é contra, né, cara? Que é contra. Tem cara que, tipo, advogado que é contra a prova da OAB. São 5% do povo que se inscreve que passa na OAB. Eu acho que a última foi 2%. Nossa. Aí eu olho para essas pessoas e falo assim, quem dera se os problemas da vida real fossem iguais aos problemas da OAB, que tem solução.
Exato. Na vida real, é muito mais complexo. Então, quando eu quero saber se o advogado, de fato, ele é criativo, ele tem iniciativa, ele tem outras habilidades que não a do direito, eu tento trazer para a mesa um problema real. E falo qual que é a solução que você daria para esse tipo de problema. E aí você vai ver, de fato, se é um cara que não tem uma experiência prática, porque, de fato, o aprendizado, se for parar para ver, a curva de aprendizagem, vamos dar um exemplo de blockchain, é extremamente íngreme. Né? Porque nós que trabalhamos com tecnologia, e aqui eu falo nós porque hoje eu estou aqui como convidado, mas somos sócios, né? Então assim, nós vivemos isso daí. A curva de aprendizagem, ela é íngreme, pra você saber chave privada, chave pública. Se você quiser construir algo, o consumidor não precisa saber de blockchain, concordo com você, mas nós que estamos no meio, entendeu? Nós precisamos entender. Nós precisamos. Entendeu? Nós precisamos entender. E a curva é íngreme. Então é o seguinte, você começa lá com leitura. Leitura. Só que quando você se joga no mercado, você vai ver que aquilo ali que você leu é apenas 10% do que você tem para aprender. Então, exemplo, eu no início do mercado, ô Luizão, eu tinha token do projeto, eu aceitava como pagamento. Entendeu? Eu aceitava. Isso, né? O cara era mãe do prestador de serviço mãe, cara. Eu aceitava token como pagamento. O que aconteceu? Mas 100%, Caio, você tá falando? Não 100%, mas já aceitei 100% no risco, tá? Por quê? Porque deu certo e eu coloquei dinheiro no bolso. Só que aí os outros eu trabalhei de graça. Sim, porque mas o negócio aprendeu flopou. também. Você ficou E um pouco aí- emocionado, talvez. começo, Se não imagina. deu certo, vambora. Cara, eu já queria ir pra Maldivas. Mas normal do começo. Acho É que normal. isso- legal se falar pra galera, porque isso, se alguém tá fazendo isso, faz parte. Eu acho que no começo você tem que ceder um pouco, porque o valor percebido não é rápido, né? As Sim. pessoas têm que ver você. Sim. Você tem que ter a oportunidade para trabalhar, depois ganhar. E o Caio sacou isso também muito cedo, né? Tipo, no começo não tinha legislação nenhuma para ativos digitais. Então chegavam as startups para ele Esse é um ponto bom mesmo. e ele pegava até equity, né, Caio? Das startups. Muito. E se Até pudesse hoje. Porra, contar um mas é o pouco- risco do cacete, pô. Sim, mas... Você não tem lei, você é advogado e pega equity, caralho. mas Total. Não, eu vivi num mundo. Aí, olha que situação. Eu trabalhava para um escritório e esse escritório, ele era advogado do Bruno Covas, que ele era prefeito de São Paulo, sabe? E quando o Bruno faleceu de câncer, nós tivemos ali eu falei assim para esse escritório, vamos colocar pá de cripto aqui? E eles não quiseram essa pá de cripto. Falaram assim, não, esse negócio é bolha, né? Você colocando a sua cara na internet, Caio, você e seu filho vão passar fome. Vocês vão se frustrar. Sai da internet, foca aqui no escritório ganhando R$5.000 por mês, mais variável, e trabalhando 16 horas com VT e a sua pálpebra verdade. né? Vive aqui é o seu propósito, né? O que eles, é empresarial, cara? Era M&A. É uma pergunta que eu ia fazer. M&A. Do Dili, vocês estão. Isso. E aí, quando eu comecei a reler com uma outra ótica, né? Com uma outra maturidade mental, Napoleão Hill, eu lembro que ele ficou desesperado. Não acredita muito no Napoleão Hill, não. Mas Napoleão Hill o cara é muito lunático, né? Não fica lendo essas coisas aí de liberdade financeira, não. Né? 17 leis do triunfo. Isso, tá maluco? Network vai te levar aonde? Né? Tá aqui o network, né? Sério? O cara deu uma dessa? Dei vários. E ali, eu com um moleque em casa, precisava tomar uma decisão difícil, uma decisão complexa. Ou eu me arrisco no mercado que não é regulado e tento trazer tudo que eu aprendi até hoje no mercado regulado para tentar criar valor nesse tipo de Boas negócio. práticas as boas de práticas. governança. Exatamente. Ou eu fico preso aqui, eu pedi demissão, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque foi ali que eu tive que, de fato, né? Então, Luiz, já conectando com o que você falou, Caio, então indica para aquela pessoa que é 100% teórica e ela precisa de prática para poder... Cara, ponto número 1, se joga. Tem que se jogar. Não pense em quanto você vai ganhar de dinheiro agora. Entende? Exatamente. Se joga. Vai lá, faz um estágio, ganha pouco. É isso mesmo. Você precisa Perfeito. tomar na cabeça. Ponto número 2. Conversa com alguém mais experiente. Né? Tem uma frase muito legal. A humildade gera intimidade. O orgulho a destrói. Né? Então, assim, no momento que você é humilde, o Caio não sabe de tudo. Eu já vou dar outra dica para vocês. Eu converso com pessoas que às vezes falam assim para mim: Caio, mas você sabe o que é blockchain? Eu falo, não, cara, me explica. Porque talvez ele tenha uma percepção de blockchain que eu não tenho. Que te ajude, claro. Entende? Isso é humildade.
A humildade gera intimidade. Deixa a pessoa falar a versão dela, entende? Então, se joga, seja humilde, converse com pessoas mais experientes, né? E esteja apto a ouvir essas pessoas, né? A testar e a errar e falar, puxa, errei aqui, beleza, mas daqui pra frente eu vou vou conseguir outro caminho pra ver se eu acerto. Então, acho que essa é a questão. Não se frustra quando errar, porque tem muito disso, né? A pessoa erra e ela trava. A gente cara, isso é um... Pedro, eu sei que você tem uma pauta aí, mas... Não, pode manda bala. São várias coisas que a gente fala... Eu tô 100 horas, assim, né? Como vocês estão pagando $500 a hora, então assim, pode ficar à vontade. Vou pagar em token da Abaré. Porque o da Ribs tá valendo muito, não vale a pena não. Mas é o seguinte, brincadeiras à parte, Caio, assim, que você vai falando, a gente vai lembrando de aspectos relacionados que não são só do direito, né? E esse lance aí do erro, né, que para nós aqui, né, e individualmente, quando a gente começou a cair de cabeça em tecnologia, cada um no seu timing, você não tá acostumado, cara. Juro pra você, o cara virar e falar assim pra você, cara, independente da forma, né, vamos falar da forma tranquila, pô, tá ruim isso, tá errado, refaz. É difícil na sociedade você ver uma pessoa... Falei, Pedro, a gente trabalhou junto de falar, tá errado, refaz. Isso era uma das coisas que eu e o Pedro, a gente trabalhando junto antes da Abaré, a gente se deu bem. Porque um cornetava o outro. Não tinha orgulho, né? Era em prol do... em prol do cliente, do projeto que a gente tava ali. E cara, no direito, na sua área e no corporativo também, vamos dizer assim, para não ficar só no direito... Eu vejo uma resistência muito grande de dois lados. A pessoa que quer criticar não sabe, e eu já fui muito esse cara assim, vocês sabem, já de dar porrada e às vezes todo mundo erra, né? E ele não tem a percepção que ele tá errado, né? Ele tipo assim, cara, pô, eu posso falar pro Luiz que tá uma bosta isso que você fez aqui, cara. Porque eles, né? Mas assim, dependendo do momento, se eu falar pra ele que tá uma bosta, eu não vou contribuir pra ele ajudar, eu vou piorar a situação dele. Então tem o lado da pessoa que também não sabe dar o feedback negativo. Mas é pior ainda o cara que recebe, ele desaba de um jeito que é totalmente contra ao que você tem que ter na tecnologia, que é você certo. E para captar dinheiro, então piorou, porque você acha Total. que você vai fazer o fã de dinheiro. Você tem um investidor, cara, provavelmente você vai se frustrar se você não tá pensando que esse cara pode estar errado. Na sua carreira, eu percebi que você, para chegar no acadêmico, né, tem todos nós tivemos que ser alunos muito tempo e ainda acho que vamos ser. Como que você enxerga esse relacionamento? Como é que foi para você? Porque é quase igual lá na Ribos, imobiliário e tecnologia, são dois mundos. Na minha visão, o direito, cara, as pessoas normalmente têm, né, uma pompa maior, existe todo um glamour maior. Tem uma questão aí. Como é que é isso? Cara, eu já fui cliente de escritório, já tive relacionamento e, cara, era um tiro, porrada e bomba de um criticando o outro. Como você, acho que um pouco do seu sucesso aí que eu acompanhei foi de você conseguir ter essa malemolência, vamos dizer assim. Como que é isso, velho? Ô Bruno, de uma questão do direito que... Pode ser impressão também. Não, você está correto. Tem uma questão do direito, e não só o direito, acho que do ser humano, que é a questão da vaidade, né? Então, a vaidade, o ego, isso daí é um inimigo, né? Se você for estudar isso no judaísmo, cara, qualquer literatura sobre vaidade e ego, isso daí destrói o ser humano, né? Então, assim, o profissional do direito... Lembra que eu falei que eu entrei na faculdade querendo ser delegado? Uhum. Eu entrei querendo. Tem pessoa que acha que já é na faculdade. Cara, E isso impede a pessoa de crescer na vida, porque ela já acha que ela é tão superior às outras pessoas que ela fala, não, mas eu sou filho de desembargador, cara, posso falar palavrão? Foda-se, cara, quem é você, da onde você veio? Cara, eu já tive um professor... Cara, acho que é um semideus, né? Eu não sei se teve isso, mas assim, que eu acho legal, porque nosso público tem jovem que está começando, empresário e tal, tudo isso se relaciona. E aí eu tive um professor, e a gente quer a empatia, né, com o público, que, cara, ele não deixava, e na PUC isso, lá na PUC, perdão, ele não deixava assistir aula se não tivesse social, pô. Olha isso. Olha aquele, tipo, um elitismo babaca. Besta, né? E, porra, você imagina assim, tinha um brother meu que já trabalhava qual que é o nome?
de contabilidade, Conta Azul, na verdade. O software, né? O software. Já em 2000 e sei lá quanto, ele estava começando a startup, o moleque era um fera, estava na segunda faculdade fazendo contabilidade. Estava fazendo porque ele queria ser o CFO lá, o fundo ia investir e tal, ele tinha que ter esse skill. E ele fez essa proposta pro fundo dele fazer contabilidade e depois virou a Conta Azul. E ele tava ali, que é de Santa Catarina e tal, o cara foi pra PUC, cara, justamente, que foi a oportunidade que ele teve ali e tal. E ele não ia de social, pô. E o moleque tinha que comprar roupa pra ir pra aula, olha que absurdo. É absurdo. E essa cultura também, acredito que nós mudamos um pouco com o tempo, né? A cultura do currículo pra cultura do resultado, né? Então acho que isso daí facilitou. Mas pessoalmente, como a sua pergunta, Caio, qual foi a técnica? Hoje eu olho para trás, hoje eu consigo falar até, né, eu sou estoico, né? O cara estudou estoicismo, então ele tem, né? Mas não, vamos olhar lá para trás em que eu não sabia nem o que era estoicismo. Cara, imagina o seguinte, a infância é que você quer ter umas coisas que as pessoas, que os seus amigos têm e você quer ter. Você tem que aprender a fazer o quê? Ignorar, ok? Depois você olha os seus amigos indo pra fora do país e você tendo que guardar carro. Você tem que aprender a fazer o quê? Ignorar. Então eu tive que aprender de novo a ignorar. Beleza. Depois eu queria ser o maior cantor de funk do mundo, a minha família não queria deixar, você tem que aprender a fazer o quê? A ignorar. Depois, militar, você não gostou daquela vida, os caras... No quartel tem muito isso que você acabou de falar. Pô. Nossa, Caio, tá um lixo. Tá igual nem você. Tá um lixo, nem tá, às vezes. Tá ficando ruim, vai, continua. Entendeu, seu bosta? Entendeu? 03, seu cocô, né? Falava assim, você tinha que lidar com isso, né? Aprender você é fraco, né? A ignorar. Então, relações pessoais que eu já tive, tanto dentro de casa quanto com amigos, que você tem decepções, você tem que aprender a ignorar. Hoje eu concluo que a pessoa, para ela chegar na onde ela quer, ela primeiro tem que desenvolver a capacidade de ignorar as coisas. Então, assim, no momento que você consegue ignorar o emocional e tentar raciocinar aquilo que de fato você quer e cumprir aquilo que você precisa, você consegue chegar em resultados. Só que isso não é fácil. O Caio não é um monge que não tem emoções. Óbvio que eu tenho as minhas emoções. E esse aprendizado de ignorar é um aprendizado diário, é um lifelong learning, né? Tá bonita essa palavra hoje em dia, né? É lifelong learning. Tudo estoco, né? O Guga, grande amigo, um beijo pra você, Guga, se você um dia me ouvir aqui. Mas, basicamente, é isso. Então, o que faz... Como que você eventualmente chegou em determinados resultados? Porque eu aprendi a ignorar, cara. Porque eu tomei porrada. Ouvi o cara falar isso, ouvi o cara, até a esporra do Bruno eu já tomei, né? Mas você não ignora, né, cara? Não, mas eu falo... bem, pô. Você sabe o seguinte, é que aí você tem que aprender a ser advogado. Veio o Bruno, Caio, você tá errado. Eu falei assim, não, tudo bem, você tá certo. Começa assim, entendeu? Aí ele já acalma o coração. Mas veja esse lado, Bruno, entendeu? Aí foi... Cara, é bom de quebra de objeção, então, hein? Primeiro, sabia que na quebra de objeção, no mundo das vendas, o primeiro fator é você concordar com o cara. Isso. Mas você sabe por quê? Porque eu sou casado, né, cara? Então, assim, é o ponto. Você aprende isso em casa, entende? Então, assim, aliás, mandar um abraço pra Larice. Linda. Que nunca quer sair com a gente. Mas vai sair, agora vai sair. Obrigado por cuidar do Caio, o Olavo também, os seus outros 2 filhos. Que se vier aqui, vai vestir a camisa do São Paulo. Não tem o que fazer. Não tem jeito, cara. Vascaíno em São Paulo não tem como, cara. Ah, cara, é a vida, né, velho? É a vida. Então, beleza. Pode dar a camisa do São Paulo, então. Tá aprovado? Tá aprovado, dá a camisa do São Paulo. Você é vascaíno, cara? Eu sou vascaíno. Meu filho que é São Paulino, cara. Cara, tá vendo? 10. Vamos mudar de assunto. Mudando de assunto. Caio, queria entender um pouco, né? Até para você contar um pouco mais do seu escritório, Caio Sanas Advogados. Que tipo de case mais pinta para você? Quais casos mais caem na sua mesa hoje em dia? Para até a gente gerar alguma conexão para quem tá ouvindo a gente, caso precise dos seus trabalhos, claro, do seu atendimento. Hoje a grande massa é para poder estar de acordo com a lei. Certo. Entendeu? Essa é a primeira. Mas em cripto, né?
De cripto, de projeto cripto. Doutor, eu tenho um projeto de tokenização, tenho um projeto assim, e eu quero estar dentro da lei. Isso é bom, porque você vê um grupo de empreendedores que querem respeitar as normas, Sim. tá? Então, hoje essa é a principal demanda. Lá atrás, quando tinha a lei, era ainda 2303 de 2015 ainda, antes de ser essa lei que foi sancionada, as grandes demandas, elas eram exatamente para você poder fazer uma parte jurídica de white paper, você poder ajudar na estruturação. Certo. Hoje é estar dentro da lei. Só que estar dentro da lei demanda o conhecimento jurídico, muitas vezes, de reestruturar o negócio para que ele se adapte à lei. Então não adianta eu chegar e vomitar 14478. Eu tenho que entender de negócio. Sim. Eu tenho que entender Estruturar um negócio, às vezes ajustar um negócio, para ajustar um depois negócio. botar ele no... Isso. Até porque tem um monte de gente, eu imagino, que vem para poder entender a lei para fazer ao contrário. Não tem Para fazer demais da conta. Como é que você identifica esses caras aí? A primeira pergunta que eu faço, eu falo, o dinheiro vai para onde? Né? A pessoa fala, O que eu vou fazer com o dinheiro? Né? Vem da onde e vai para onde? Vem é do povo. Ele sempre quer captar. Né? Certo. Então, o dinheiro, principalmente se o cara tem um público alto em rede social, se o cara é bem conectado, uma autoridade. Então, ele tem um fácil potencial de captação. Eu nunca vi, gente, olha que eu trabalhei com projetos dentro da bolsa. Eu nunca vi o poder de captação que cripto tem, cara. É bizarro, assim. É o FOMO. É o FOMO, pelo hype de participar. Cara, porque eu O povo comprei... é ganancioso, né? Ganancioso. Eu comprei Bitcoin a $5.000, né? Ou Quando seja, bateu... tá rico. Eu tô nada, cara. Quando bateu $69 mil, só que isso dificilmente vai acontecer de novo. Tá entendendo? Hoje o processo, tudo bem, tava 16 agora, foi pra 21. Quem ganhou aí uma graninha agora poderia ter ganhado, mas não sai de 20 pra 69, né? Então, Isso é uma tsunami. é uma tsunami, né, cara? Então, assim, como que eu identifico isso daí? Pra onde que vai o dinheiro? E aí é uma pergunta que eles não esperam. Doutor. Né? Não, eles fazem... Eu penso que até o Fernandinho Beatbox, ele começa... Entendeu? Eles falam, professor, ô doutor... Não, o dinheiro vai... E tem uns que... Vai pra comunidade. Vai pra comunidade, né? Mas tem uns que é cara de pau. Fala, 20% vai pro bolso do sócio. Eu falo, cara, entendi. Eu não sou o jurídico pra você. Eu te indico outra pessoa. Às vezes eu até tento orientar, falando, cara, por que você não faz isso? Não faz aquilo? Não faz aquilo? Hoje... eu já vejo projetos mais maduros. Por quê? Saiu daquela hype, né? Se você for olhar a Gartner, né? Lá na Gartner, quem não sabe que tem um gráfico de adoção de uma tecnologia, né? Hoje o blockchain já está num platô de maturação. Saiu daquele pico, né? Saiu do vale da desilusão, ou seja, aquela galera tudo que cometeu golpe já está sendo presa, já está caindo e agora já está num platô de maturação. Então esse platô de maturação, projetos reais começam a acontecer. Começa a entender, calma, é especulativo? Mas eu preciso avisar para o meu investidor o risco que ele tem, precisa ter um disclaimer, igualzinho tem em fundo de investimento, igualzinho tem em companhia aberta, né? Ganhos passados não garante ganhos futuros. Exatamente. E o banho que a B2W deu agora, né, para nós, é algo que assim, é real. Eu não estou falando que o mercado precisava disso, mas assim, todo mundo falando que cripto é cripto. Calma, a gestão talvez de uma big companhia também pode ser uma zoada também. Pode ter algum tipo de vácuo ali e gerar um rombo aí de 20 bi, né? Então... exatamente. Companhias abertas, você tem um risco mitigado, né? Teoricamente, né? Tem auditoria, processo de governança corporativa, os pilares lá e tal. Mas mitigado não quer dizer que é 100%. Tem os imaturos também que falam, lá, tá vendo? Ó, na bolsa também tem. Aí eu vou pra cripto. Aí já é uma coisa mais imatura. Quer gerar FOMO. É a mesma coisa. Tá vendo? Aconteceu não. Só que assim, a mesma é identificar o perfil do investidor, né? Qual que é o seu perfil? Se você perder isso daqui, tá tudo bem pra você? Porque você pode ganhar. Eu acho que é jogar as regras, né? Douglas North, que ganhou o prêmio Nobel, fala isso quando ele fala das instituições. Quando as regras são claras, você consegue cobrar e dizer, olha, eu avisei. Tá aqui. Tem? Tava na pedra. Então, faça as regras serem claras. Mas resumindo, hoje a maior demanda ajuda na estrutura do modelo de negócio e está de acordo com a legislação vigente. O Caião, nessa pergunta do Pedro aí rapidinho, já teve que desarmar umas bombas já? Já. Caso muito famoso assim, que você possa citar alguma coisa ou não? Teve um caso extremamente famoso que eu cheguei pro dono e eu falei,
Para porque a ré que você tá aqui, pra quem não entende o que é ré, é a pessoa Trolha. que já perdeu muito dinheiro que ele captou, né? E ele falou, doutor Caio, eu preciso de uma orientação, né? E como pra vocês terem noção, de clientes tinha 580 milhões com esse cara, eu fui meio que a favor, né? Conversar com ele em Curitiba. Então, quem tiver um pouquinho atento já sabe de quem que eu tô falando. Quando eu cheguei pra ele, eu falei, quanto você captou? Captei 1,4 bi, beleza. Mas quanto que você tem hoje pra operar? Eu tenho 115 milhões. Cara, para, entendeu? Nossa, o cara tá 10% só da dívida operando? Nossa, isso Mas aí você já é. acredita que esse BO foi o quê? Foi gestão? Foi ganância? Eu entendo, sabe, Luiz, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu presumo a boa fé das pessoas. Eu não gosto de presumir a má fé, porque senão a gente não vive. Legal, né? Então, assim, eu costumo a dizer o seguinte, eu entendo que é um problema de gestão. Imagina um cara, não vou citar o caso dele, mas de todos Até o da eles. FTX, pô. Até da FTX, que não tinha porra nenhuma na vida, velho, de dinheiro. Ah, não, da FTX o cara... Ainda tinha Família dinheiro, boa. Família boa. E aí ele começa a ver muito dinheiro entrando. Ele começa a ver muito dinheiro entrando. Ele fala, aí vê o mercado cripto extremamente volátil. A volatilidade permite o quê? A arbitragem de criptoativos. E aí permite o quê? Você criar um robozinho para trabalhar isso daí. Que não é ilegal a arbitragem. Não, Operação de câmbio normal. Sim. De forma alguma. Várias você instituições vai lá financeiras fazem. e cria um robô para isso daí. E aí você começa a ganhar muito dinheiro e aí você fala, agora eu vou delegar para alguém. Isso daí. Será que essa pessoa vai ter o mesmo cuidado do seu negócio que você teve lá no início? Será que você criou um processo de transparência, de reporte de informações, de relatórios diários, semanais, sobre o que está sendo captado, o que está sendo investido, o que está sendo operado, aonde que estão essas operações? Você tem algum tipo de fundo garantidor? Então, no meu ponto de vista, Luiz, o maior erro está na gestão. Não adianta o Caio, e aqui eu quero dar uma dica para todos vocês aqui, vou até olhar pro corte aqui que depois eu vou colocar no meu Instagram. Não adianta você olhar um projeto e falar, o doutor Caio é o advogado, eu vou pôr o dinheiro. Eu não garanto nada para ninguém. Eu não posso garantir que esse projeto aí, a gestão tá 100%. Eu posso garantir que esse projeto tem um CNPJ, se esse CNPJ está registrado no Banco Central, que a oferta pública está registrada na CVM, ou tem a dispensa da oferta pública. Isso é a parte jurídica. Agora, não é porque o Caio tá ali como advogado, porque você vai ter o seu pagamento. Esquece. Não é isso. Não tem nenhuma... É a gestão. Não existe, até falando sobre o caso do FTX, não tem algo que protege o comprador, o consumidor, talvez algum projeto de lei que está saindo, não sei se a 14478 aborda alguma coisa. Sim. Tipo um que FGC. Hoje, algo que me dá alguma garantia, não só em ler o white paper, em confiar na governança e ver para onde o dinheiro vai, ver toda a questão de governança corporativa, algo que me protege como consumidor, como comprador de projetos assim? Tá. Hoje, a 14478 ele visa muito a proteção dos investidores. Como? Trazendo política de boas práticas de governança corporativa. Né? Então, transparência, diligência e lealdade. Então, responsabilizando todos os gestores, todos os diretores, né, acerca da gestão do patrimônio que está sendo ali operado. Né? Qualquer pessoa que não cumprir a regra comete crime contra o sistema financeiro nacional. Então tem uma pena maior ali, a possibilidade de você ser punido. Tá? Legal. Então você precisa reportar as informações ao COAF, você vai precisar reportar informações ao Banco Central, a parte de competência da CVM ainda se mantém da Metro ISO 85 de 76, então o regime de informações, de diligência e de transparência foi implementado, só que ainda assim você depende do quê? Da confiança da gestão. Não houve, por exemplo, a segregação patrimonial. E o que vem a ser a segregação patrimonial? Note vocês, imagine que lá na FTX tivesse segregação patrimonial. Ora, o dinheiro que o Caio deposita numa exchange, ele não é da exchange, ele é do Caio. Caso a exchange venha a falir, qual que é a diferença? Eu faço um pedido de restituição. Eu não faço um pedido, eu não entro como credor quirografário na falência, que é o último a ser receber e que nunca recebe esse dinheiro. Cara, mas juro pra você, Caio, é meio absurdo você assim, quem vem do mercado financeiro, assim como nós aqui, como eu, cara,
soa muito estranho, velho. Assim, o cara não separar o patrimônio. Não segregar, aham. Cara, porque assim, cara, óbvio que o dinheiro não é seu. Você tá intermediando em cima daquele dinheiro. Teoricamente, numa corretora também, né? Total. Numa corretora, Total. tipo, de investimento normal, existe já isso. Securitizadora tem o patrimônio separado. Isso. E aí- Incorporadora tem segregação patrimonial. Tem patrimônio tudo. de afetação. Tudo mais. Isso. Cara, eu não sei se você tem opinião formada sobre isso ou se, né, faz sentido falar, mas você acha que isso tem algum porquê de não ir para frente a questão do patrimônio separado? Eu vou dizer o que eu vivi Ou não? no Congresso Nacional, tá? Quando nós tivemos reuniões na Câmara dos Deputados, não se falou em segregação patrimonial. Vamos tratar igual banco. Porque o contrato de abertura de conta, né, de cédula de crédito bancário, lá, no contrato, quando você abre conta, tem uma cláusula lá dizendo que o dinheiro que você está colocando lá não é seu. Tá entendendo? Por isso que se um banco quebrar, não tem segregação patrimonial. O banco é o emissor do papel. Né? Que é o dinheiro eletrônico, sim. Então ele é o emissor. Sim. Agora a exchange ela é intermediária do emissor. Isso, exatamente. Então eles quiseram fazer igual banco. Só que não é banco. Então, cara, mas Entendeu? é óbvio que não é, não é? E aí o Senado, quando nós fomos pro Senado, lá no Senado, falamos com os senadores, falaram assim, cara, tem que ter segregação patrimonial aqui, entende? E aí eles recomendaram isso. Quando voltou o projeto para a Câmara dos Deputados, voltou com a opção de segregação patrimonial, mas aí a Câmara dos Deputados falou, não queremos. Como Sim. assim, cara? É isso. Essa que é a grande realidade. Assim, velho? Essa é a grande realidade. Não sei se, cara, sei lá, enfim. Cenas dos próximos capítulos. né, cara? Veremos. Eu entendo que é importante. Minha opinião é importante que tem que ter a segregação patrimonial. Você é um intermediário, como é que não tem segregação patrimonial, cara? Tem que ter. E você vê isso ser não revogado, mas ser questionado e alguém entrar com... Agora, imagina o seguinte, Pedro, a burocracia do nosso processo legislativo. Nossa. Aí você teria que ter um outro projeto de lei para poder alterar isso daí. Entendi. E aí, esse projeto de lei tem que ser votado na Câmara, tem que ser votado no Senado. Se tiver alteração, volta para a Câmara, depois vai para o presidente da República, daí o presidente da República sanciona ou veta. Esse daí era de 2015. Olha quando que entrou em vigência. Fala, vamos mudar de assunto então. Beleza. Esse é um assunto Polêmico. polêmico. Mas não pode É que, assim, não dá, perder a nem, esperança. não dá nem vontade de perguntar da contabilidade tributária disso, porque sei lá se os deputados sabem que existe isso. Pois é. Você vê pela IN 888, Caralho, né? como é que você contabiliza? Juro, velho. Né? Quando, eu vou dar um outro exemplo. Quando começaram a questionar as juntas comerciais sobre integralização do capital social com criptoativos, na época o diretor do DREI era o André Santa Cruz, que é um amigo meu do Ministério da Economia. E aí ele falou, Caião, putz, cara, chegou esse assunto aqui. Olha o bom de você trabalhar com assuntos inovadores, né? Eu com 30 anos prestando consultoria para o Ministério da Economia, né? Então, o bom de você inovar é que é um principal fator de competitividade a inovação. Então, se você levar isso daí para sua vida, você sempre vai sair na frente, né? Aí o Ministério da Economia me ligou, imagina o seguinte, ô Caio, tudo bem? Aqui, doutor Caio, aqui é do Ministério da Economia, você fala, putz, ferrou, cara. O que aconteceu? Tô com um cliente seu cara? aqui e tal. O que aconteceu, né? E aí, igual um dia que eu trabalhava no Ministério Público Federal aqui, né? Trabalhava, e aí um rapaz falou assim, Caio, preciso falar com você no 5º andar. Eu falei, Jesus amado, cara. eu acho que Quinto eu não- andar é tipo paredão. eu preciso falar com você no 5º andar. Aí ele falou assim, eu falei, tá bom, né? Vou lá. Cheguei lá, eu falei, o que foi? Aí ele falou, cara, eu senti no coração, tava indo embora. Isso é um testemunho forte, velho. Posso contar aqui? Lógico. Testemunho forte, Luizão. Eu casado com 3 filhos, tinha um festinha. Olha, estamos progredindo, Bruno. Tinha um festinha, não tinha nem ar-condicionado. E aí, a Larissa chegou pra mim e falou assim, Caio, precisa comprar fralda pro Olavo. Aí eu cheguei e falei assim, caceta, cara, tá bom, né? Eu trabalhava no Ministério Público Federal, aí eu não tinha dinheiro pra comprar a fralda. Você era estagiário, né? E era, exato. Só pra falar Isso, que... ganhava R$1.000 por mês. Quem trabalha no MPF ganha bem. O estagiário... Não, procurador da República, irmão, meus amigos que são procurador da República estão pegando onda em Bali, né? Agora eu era estagiário. Né? Enfim, e aí eu desci
vindo aqui, né, pro Ministério Público Federal, e aí naquele dia, cara, eu ia ouvindo a Rádio Jovem Pan. Eu tirei a Rádio Jovem Pan e falei assim, Deus, o Senhor tá comigo desde quando eu nasci, né? E eu comecei a orar ali, né? Comecei assim, eu preciso só saber se o Senhor tá comigo. Se eu sentir a presença do Senhor aqui, que o Senhor tá comigo, eu sei que eu não vou passar dificuldade. Mas me dá um sinal, mostra de alguma forma que o Senhor tá comigo. Meu irmão, cheguei no Ministério Público Federal, seu Zé, no 5º andar. Então a gente chegava no 5º, eu trabalhava no 9º, no gabinete do procurador. Cheguei no 5º, o seu Zé chegou pra mim e falou assim, ô Caio, desce aqui no 5º andar que eu quero falar com você. Eu falei, nossa, ferrou, cara, o que aconteceu? Subi no 9º, deixei a mochila, desci. Chegou lá, ele falou assim pra mim, cara, tava agora indo almoçar. Aí eu falei, e aí, rapaz, me deu um negócio no coração, bicho. Me deu um negócio no coração e eu fiz um negócio, mas eu não quero que você se ofenda. Eu falei, pode falar, Zé, o que aconteceu? Cara, eu comprei um pacote de fralda pra você, cara. Eu falei, porra, meu Deus, eu pedi um sinal, você me deu um soco na nuca, né, velho? Porque eu vim orando de lá até aqui, falando, puxa, como que eu vou comprar o raio da fralda? Eu tô sem dinheiro e eu não queria falar pra minha mulher que eu não tinha dinheiro, porque eu ia pedir pra minha mãe, pedir emprestado, sei lá o que ia fazer, entendeu? E o cara foi lá e comprou o raio da fralda naquele dia. Eu falei assim, putz, cara, então assim, sozinho a gente não tá. Coincidência ou não, irmão? Sozinho eu acredito que a gente nem não sabia tá do seu problema, né? Nem sabia. Chorei igual criança. Caralho, vou chorar aqui. Chorei igual criança. Enfim, aí vira o Ministério da Economia, me liga e fala, ô Caio, você pode nos ajudar a fazer a redação? Eu falei, beleza, vamos fazer. Então é permitido integralizar capital social com criptoativos. Ótimo, ponto. Aí eu falei assim, ó, beleza, calma, mas a gente precisa estudar um pouco mais isso aqui. Por quê? Porque é o seguinte, uma coisa é integralizar capital social com Ether e Bitcoin, ADA, que estão lá no CoinMarketCap. Tem liquidez, né? Tem liquidez. Sim. Então ali tem um valor, a cotação dele, então eu vou integralizar com o Bitcoin, eu sei que o capital social dele é de $21 mil, certo. Ok? De um Bitcoin, tá bom? Na foto, 31/12/2020. Isso, exatamente. Agora é o seguinte, olha a questão prática que você falou, né? Problema prático. E se eu crio um token próprio? É criptoativo. Ok? Então eu posso integralizar com o capital social. Qual que é o valor dele? Ele não está no CoinMarketCap. Aí a lei de SA, no artigo 8º, a lei 6404/76, vai dizer o seguinte, quando você integralizar o capital social com bens, você precisa de um laudo de avaliação com 3 auditores. Você precisa de um laudo para poder fazer isso daí, na lei de SA. Só que no Código Civil, no artigo 1055, parágrafo 1º, que trata de sociedade limitada, os sócios respondem ilimitadamente pela avaliação do bem. Quem que avalia esse bem? Os sócios. Então a Abaré hoje ela pode criar um token, criar uma sociedade limitada, que a maioria das sociedades no Brasil são sociedades limitadas. Então eu crio uma sociedade limitada, criamos o nosso token e nós podemos falar que esse token vale R$1 bilhão. Chegar no banco e pedir empréstimo. Se eles vão dar ou não é outra coisa. Mas assim, olha o problema prático nisso daí. Ah, não, depois a gente vê isso daí. E até hoje não viram. Entendeu? Então, assim, é uma questão isso, prática. Eu não sei se... Eu já vi. Balanço, tipo, o cara com token X lá? Eu já cheguei, um cliente chegou pra mim e falou assim, hoje não é mais meu cliente. E não foi por isso, foi por outros motivos. Mas ele chegou pra mim e falou assim, Caio, eu vou integralizar o meu capital social com os meus tokens. Eu falei, quanto que vai ser o capital social? 700 milhões. Eu falei assim, cara, mas calma, os seus tokens não valem 700 milhões. É o token milhões. Dele. Não vale. Vou te pagar, igual eu falei, vou te pagar em token Abaré, pô. Aí ele falou assim, não, mas a gente pode avaliar isso daqui, põe 700 milhões. Qual a contrapartida? Crédito no capital social e débito onde? Não tem. Não tem. Tomou ofensa ao cérebro, né? Total. Cara, chega a ser tipo assim. E como é que você faz assim? Tipo, pô, sei lá, brigou com a Larice, Olavo tirou nota baixa, seus outros filhos também, e o cara vem com uma dessa. O que você manda? Inteligência emocional que o cara tem que ter, né, velho? Aprender. Pelo montante e pela ausência de conhecimento primário. Então, eu sempre costumo atuar com os clientes da seguinte forma. Quando é algo que tá dentro da lei, assim, né, que eu sei que tá ok. Cara, no WhatsApp mesmo, eu falo, cara, tá tudo certo, tá tudo ok. Quando é um caso como esse, eu formalizo, cara. Por quê?
Porque é o que eu falo, eu sou atividade meio, jurídico é atividade meio. O empreendedor vai tomar a decisão final. Se ele tomar e falar, não, 700 milhões, e aí um dia der algum problema, a primeira pessoa que ele vai jogar a culpa é no jurídico. Certo. O Entende? cara autorizou, pá. E aí eu chego pra ele e falo, eu te mandei aqui uma legal opinion dizendo que aqui você não podia fazer isso, porque não tem avaliação. Não tem como. Eu arrumo 3 contadores aqui, eu dou um dinheirinho. Eu falo, não é isso, né? Eu não quero fazer parte disso. Caraca. Entende? Então isso você vê direto. Isso não é só no... É bom falar que isso não é só no meio cripto, né, Não, cara? tudo, cara. Tá. Tudo, Por ser uma tudo. tecnologia emergente aí que gera possibilidades de rentabilizar coisas, né? E é mais comum, né? Porque né, tá no início e tal. E acho que agora a gente tá passando por essa fase, mas isso acontece em todas as esferas, né? Sim. Todo setor da economia sempre vai ter uma pessoa que toma e outro que é tomado, né? Um poeta me ensinou isso, sabe, meu? Um poeta. Poeta Daniel Carius. Daniel Carius. Vou dar um abraço pra ele, Dani. Teu cara. Um abraço, Dani. Sempre vai ter. Então, assim, no setor, o cara que compra e vende empresa. Eu já vi situações que o cara, ele compra, ele vai vender a empresa, só que aí ele tem um funcionário que é parente dele, que põe no pau pra depois cobrar o tanto que ele pagou pra poder... Pode crer. É bizarro isso. Você fala, cara, não é possível que o ser humano chegue nesse nível. E chega. Então nós, enquanto profissionais aqui, não só o jurídico, mas todos nós aqui, nós temos que ter o quê? Pegar o máximo de informações possíveis para poder tomar as boas decisões, né? E isso tá na economia, né? Quando você... Arkelof, quando você tem muita assimetria... Tá estudado mesmo, hein? O cara tá afiado. Caraca. O cara tá... Quando você tem muita assimetria informacional, quando uma parte detém mais informações que a outra, isso fomenta o comportamento oportunista, né? Então, como que você reduz comportamentos oportunistas? Com a informação. Ou simetria da informação. Com simetria da informação. E se você ler o livro de Joshua Greene, Tribos Morais, ele vai dizer que o maior desafio da sociedade é estimular o senso de cooperação, porque a informação vem com a cooperação. Ora, eu falo com o Luiz aquilo que ele quer ouvir, entendeu? Como que o Luiz cria incentivos para que eu coopere com a informação que ele quer ouvir? É bizarro, né? Loucura. E isso é psicologia. É muito legal. Muito louco isso. Ô Pedro, tem dúvida aí? Tem uma perguntinha aqui que fizeram, que eu queria fazer pro Caião. Como é que é? A gente sabe que dá para levantar dinheiro, dá para fazer captação de investimento, funding, através de tokenização hoje em dia. E é como se fosse um IPO mais democratizado, vamos Privado, dizer assim. não é? Privado, né? Um IPO privado. IPO é public, né? Sim. IPO, mas tira o public e põe private. É isso. Então, queria que você explicasse um pouco, Caio, como é que é possível fazer isso. Claro que o token tem que ter uma usabilidade, tem que fazer parte do ecossistema, ter a comunidade, tem que ter algum benefício, né, da pessoa de ter aquele voucher, né, aquela fichinha, que é um token, para quem Utility, não sabe, em casa, né, um token de utilidade no caso. Como é que é? Eu quero, por exemplo, dando um exemplo bem simples, eu quero fazer o token da Abaré e quem participar vai ter conselho dos sócios, vai ter aula de vendas, vai ter seu próprio site, você vai ter uma série de benefícios de ter o nosso token. Tá. Um exemplo aqui bem simples. Não, a gente não vai fazer isso. Não vai fazer tá? isso. Só pra falar. Tá, Caio, fica tranquilo. Senão a gente tem que mandar uma propostinha aqui. Mas vamos lá. Primeira, como que a CVM já vem julgando esses casos envolvendo ICO, né? ICO, STO, você pode dar o nome que você quiser. É a CVM que decide o que é seu negócio. É simples, né? Você dá o nome que você quiser, mas quem decide é a CVM, se é STO. Para ela pouco importa o nome que você dê, entende? O que é importante para a CVM é a essência econômica do token. Isso está tanto no parecer orientativo número 40, isso está dentro da Lei 6385 de 76, isso está dentro de julgados da CVM que faz o teste Howey para ver se de fato é um contrato coletivo de investimento ou não, se é outro tipo de valor mobiliário, e também está dentro da Lei 14478, que é essa lei agora, né? E também... Não, na resolução 75 trata de fundo de investimento de cripto e a parte de investimento em cripto. Que é nova de fundo também. Que é nova agora, de né? fundo. Desculpa, Caio, o que o teste Howey faz? O teste Howey, ele identifica, ele é propício para você identificar se aquele título ele é um valor mobiliário ou não. Certo. Como que funciona? Valor mobiliário, Pedro, está no artigo 2º da Lei 6385 de 76. Então lá vai estar, quando ofertados publicamente, ações,
debêntures, certificado, aí vem CRI, CRA, cotas de fundo de investimento. E no inciso 9 vai estar lá o contrato coletivo de investimento. Ele é um tipo aberto. Por que ele é um tipo aberto? Porque viram no decorrer do tempo que alguns títulos que são emitidos, nenhum se enquadra naqueles, mas tem a natureza de um valor mobiliário. Tende a valorizar. E isso foi um caso, uma fazenda de laranja nos Estados Unidos, SEC contra Howie, entendeu? Então, e aí Lá é diferente, né, Canhão? lá é diferente. O Howie lá é pesado. bem mais pesado. É bem mais pesado. Lá, por exemplo, então são 5 perguntas, propriamente dito. Tem investimento? Tem. Esse investimento é ofertado publicamente? Sim. Ele é feito através de um título, um token? Sim. Paga algum tipo de remuneração? Sim. Esforço de terceiro? E essa remuneração advém de esforço de terceiro? Sim. Deu sim em tudo. No Brasil é valor imobiliário. Certo. Nos Estados Unidos deu um sim, já é valor imobiliário. Cara, esse corte é animal, pô. Entendeu? Sério, é animal, porque essa é uma informação que, óbvio, eu já tinha perguntado pro Caio no início. Cara, e essa informação eu acho que é muito boa, cara. Acho que sim. É ótimo. A diferença do teste Howie e da sua implicação no Brasil e nos Estados Unidos. SEC CVM. Porque é natural. Eu, por exemplo, estou a gente tá aqui nos projetos, eu recebo muita gente. Não, vamos fazer nos Estados Unidos, cara. Delaware. Né? E tal. E mal sabe que lá tem uma comunidade, acho que mais forte, cripto, as pessoas em si, o mercado e tal. Mas é muito mais avançado a regulação em termos... Muito mais rigoroso. E tem muito mais enforcement, né, do que no Brasil. Ontem mesmo, o JP, o João Pedro Nascimento, que é o presidente da CVM, falou em alguma live, alguma coisa, que a CVM precisa de, no mínimo, dobro ou triplo de servidores para poder fazer enforcement. Ele vive falando isso com razão, porque eu acho que, cara... É brutal a quantidade de demanda que aumentou com o mercado de ativos digitais para a CVM. Não só a análise dos projetos, como o impacto que tem em fundo de investimento, em tokenização de CRI, de CRA. Então, assim, não é só o token em si, é tudo você pode tokenizar. Tokenizar, um CDB, qualquer coisa que tem um valor mobiliário. Total. E aí respondendo a sua pergunta, como que eu posso fazer? Então vamos analisar quem? CVM e leis. Tá? O que eu preciso identificar? A essência econômica do meu token. Certo. Se a essência econômica do token da Abaré der tão somente acesso a curso, a lugar no conselho não, mas acesso a curso, você tem direito a um site... Você tem direito a vir aqui na Abaré, né? Ouvir aqui uma Luana Camara bem de pertinho, né? Ficar no after e depois ouvindo o Pedrão. Fazer umas rimas, entendeu? É válido esse token. Um valor intrínseco alto. Esse token, note que eu não pago rentabilidade, eu não pago distribuição de lucro, você não vira meu sócio, eu não estou te pagando nada. E ali ele é um token considerado de utilidade. Esse daí você pode fazer oferta pública a hora que você quiser, quando você quiser, para quem você quiser. Tá entendendo? Esse daí você não precisa registrar a oferta pública dele. Você vai precisar registrar a oferta pública quando a essência do token ele pagar rendimento. Então ele pagou rendimento, distribuição de lucro, te dá direito de sócio, direito a voto, por exemplo. Né? Tal do equity token. Do equity token. Equity e security, né? Que ele tá falando do outro tipo. Você pode ser security e pode ser equity, pode ser um equity com security. Tudo pode isso, ser um equity com security. Então, assim, note que a CVM ela é muito mais simples do que as pessoas pensam. Quem torna complexo é o mercado. Não importa o nome que você dê pro token. Se você virou sócio, você tem distribuição de lucro. Virou distribuição de lucro, é security token, esquece. É um token. Isso aqui é um equity token, é a mesma coisa, entendeu? No ponto de vista de CVM, é a mesma coisa, entende? E aí, neste caso, Pedro, você precisa tomar duas opções. Você tem duas opções, né? Você fala assim, olha, ou eu faço uma oferta privada, e limita o que na oferta privada? Liquidez. Porque eu não tenho lá um pool de investidores gigantesco para poder para ter pool de liquidez, por exemplo, né? Então eu tenho ali uma oferta privada, tá bom? Ou você registra a oferta pública na CVM, ok? E aí é o mesmo registro
E aí lá nós temos do artigo 15 e 19 da 638.576. É o mesmo registro de uma companhia aberta. De uma debênture também. De uma debênture. Tem custo isso, cara? Tem custo. Então, de honorário... Não, no horário, pagode, né? Tô falando da CVM. Pagode. Tem custo. Você vai gastar com CVM aí R$10.000, não é muito, você vai gastar. Pô, é bem mais do que pro advogado. Eu tenho 3 filhos, velho. Esquece. Bem menos, né? Bem menos. Não, a CVM custa muito mais do que contratar um advogado, Rei. Com certeza. E aí, deixa o dia que ele pedir aqui. Ó. E aí, o custo maior é de advogado mesmo, não tem jeito. É o intelectual, é fazer o prospecto da companhia, fazer o prospecto, preencher toda a lâmina com as informações. É um trabalho que demanda horas e horas e horas para fazer, né? Entendi, o cara tem filho, tem mulher, vira o zoinho e a gente tem que pagar a conta, cara. Não é nem isso, cara. É só contribuir mesmo. Vivemos numa comunidade, esquece, né, cara? Lembra que eu falei de cooperação, né? Tá bom, 10 mil pra CVM, 1.000 pro advogado. 1.000 pro advogado. Né? Poxa, imagina. Bruno, fala pra nós aí nas suas palavras aí, e não na do Haddad, né? O que é o CVM? Ah, tá. Nossa, por favor. Essa foi cruel. Amado. Essa foi cruel. Fiquei muito preocupado. Cara, eu não obviamente não tô pra Eu tinha esquecido dessa. defender político. Mas assim, cara, ele não é do mercado, né? Confundiu o CMN com o CVM, né? E assim... Mas pro leigo entender, o que é uma CVM? Não, então, a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem um intuito... É até bom que o Caio me pode corrigir caso esteja faltando alguma coisa. Mas, basicamente, ajudar a criar normas e fiscalizar o mercado de capitais. Certo, Caio? Exatamente. Então, cara, muito diferente e é uma estrutura que, pelo menos até ano passado, era ligada ao Ministério da Economia, e agora com o novo presidente, eles mudam, que tem fazenda, né? Fazenda, planejamento. E orçamento, né? E ele vai para a fazenda, é isso? Pra fazenda. Que antes era o Ministério da Economia, Isso, certo? isso. Uma autarquia ligado... Isso. A CVM, ela foi criada pela Lei 638.576, né? Então, ela faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Então, o nosso Sistema Financeiro Nacional, ele está aqui em cima, né? Que é vinculado dentro do Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda. E embaixo vai ter ali o Conselho Monetário Nacional, que vai ter Banco Central, CVM, SUSEP, Previ. É basicamente Previc, isso. né? Previc, né? Então, a CVM é uma autarquia federal. Por isso que quando você tem algum tipo de problema com a CVM, que você tem que mover uma ação, a competência da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, né? Porque ela é uma autarquia federal criada... Mas assim, o chefe do presidente da CVM é quem, Caio? O chefe... Hoje, com a política, com o novo... Hoje governo. é o João Pedro Nascimento. É o chefe dele, teoricamente. O chefe dele é o ministro. É o ministro da É o Fazenda. ministro da Fazenda, Tá. Entendeu? E antes era o Paulo Guedes. Que antes era o Paulo Guedes. E aí ele é nomeado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. E sabatinado aí é tipo um background check, assim. Isso, exatamente. É o mesmo que acontece para ministro supremo. E só pra gente ficar tranquilo, tem a chance de mudar, espero que não, o presidente da CVM? Eu vou te falar o que assim, eu ouço Porque eu tô pelos achando bastidores. demais a atuação dele, velho. Rápido Por hora não. Por hora não há Não previsão. conheço, tá, pessoal? Tô achando top mesmo, porque... Tem hora... É claro, assim, né? Que assim, ele vai manter até o momento, né? Tudo pode mudar. Mas até o momento é um dos poucos caras que o Bolsonaro nomeou e que vai manter. Entendeu? Porque de fato é um cara que tá trazendo O cara é eficiência fera, muito boa pô, pro tá mercado. louco? Exatamente. Então ele pelo menos vai cumprir o mandato dele de 3 anos, né? Foi nomeado ano passado, isso, tem 3 anos E aí. tem histórico, eu não sei, tem histórico a CVM de manter ou pode ou não pode? Como assim? Manter mais 3 anos depois de acabar esse Não, é um mandato? mandato só. É obrigatório mudar. Isso. Show. Alguma outra pergunta? Senão eu vou pra consideração final. Cara, teve um amigo meu que mandou. Ô, Shuri, que tem alguma pergunta também se tiver aí. Mas teve um amigo meu que mandou que... Ele vai perguntar onde é o after. Monique, o Shuri que tá perguntando onde é o after. Brincadeira. Zoeira, viu? Sobre... Eu acho que é importante, Pedro, porque tem a ver, óbvio, com a Abaré. E teve um amigo meu que perguntou, que tá saindo da faculdade, inclusive... Depois conectasse, fora que é $500 a hora. Não sei se eu vou conectar. Até parece. Mas como é que é a relação do marketing com o direito, na sua visão, assim, de maneira geral,
Mas não marketing digital, post, nem nada, esse tipo de coisa, mas que tipo de... Assim, é muito comum, né? Você vê, cara, eu faço direito, sou da área jurídica, eu não quero saber fazer conta. Marketing não é comigo. E hoje, com essa até multidisciplinaridade que a gente falou, eu vi que, pô, cara, os seus conteúdos são realmente específicos, no caso do Instagram, que eu mais acompanho, acho que é a rede que você é mais ativo, né? Só ela. E, pô, são curtos, tira você de um ponto A, de um ponto B. Existe uma comunidade ferrenha, inclusive a gente contratou um ontem da sua comunidade, não sabe? Como assim, Um cara? menino que foi lá, falou que era da sua comunidade. Qual o nome? Cara, não lembro o nome dele, não. Mas é um menino, parece muito dedicado. Matheus não, né? Não. Tá de olho no Matheus já, hein, cara? Não. O Matheus é... Você presta atenção. Parceiro de negócios. O Matheus não, mas é um outro menino que Aham, ele trabalha na prefeitura aqui. E ele foi lá, cara. Acho que ele falou com o Daniel e falou, cara, eu quero trabalhar aqui, sou da comunidade do Caio e tal. Foi tipo isso. Olha que legal. E aí, assim, já teve uma parada de marketing, que é você falar, cara, eu sou dessa tribo aqui, posso vir e trabalhar com você e tal. E ele, pra mim, foi um cara... Falei, pô, com certeza, o cara tem essa atitude. Mas voltando à questão do marketing ali, como é que você acha que isso, a internet e usar toda essa exposição a favor da pessoa que está começando? Só complementar, também mudou a lei, né, para escritórios de advocacia. Mudou. Mudou. Tem muita trava, né, da OAB e Agora tal. acho que tá mais tranquilo. Agora tá um pouco mais Exatamente tranquilo. esse o ponto, Pedro, que eu Tá. queria chegar no final. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, né? Lógico que é um conjunto de coisas. Eu vou utilizar aqui uma frase, né? Uma digressão, mas dá pra palavra nova, né? Mais uma aí, digressão. Tem o sine qua non, que é o Daniel Carius. perfunctório História de digressão. Vou fazer uma, assim, eu devo muito à internet. Demais à internet. Ao TCP/IP, hein? Não é blockchain, não. Hein? É Só isso. pra lembrar você, tá? Eu devo muito à internet, porque de fato a internet ela fez eu chegar em lugares que eu jamais imaginei, de verdade. E obter resultados que eu também nunca pensei na minha vida. Porque democratiza. Antigamente, como que era feito o marketing? Vamos lá, você tinha que pagar uma nota, não que hoje não tenha, que eu sei que vocês são caros também, mas, porra, você tinha que pagar uma nota pra pessoa, pra sair uma publicação sua no jornal, pra sair uma publicação sua numa revista. Hoje eu nego. Sim. Às vezes a pessoa fala pra mim, Caio, manda, não tenho tempo, entendeu? Tem um trampo, tem que revisar. não sei o quê, Tem um vai, trampo, volta. eu não tenho tempo. Então me paga aí, me dá 20 mil reais aí e pronto, eu escrevo um texto pra você. Entendeu? Fica a dica. E aí... Para os veículos de mídia. E aí... Ele é sensacional. E aí, o que eu gostaria de orientar todo mundo que tá no direito? Pra mim, não só o direito, mas a pessoa que não vai pra internet, ela tá perdendo dinheiro. Ela tá não perdendo dinheiro, tá deixando de ganhar dinheiro. Cara, mas você acha que um visibilidade e aluno, autoridade. desculpa, mas um cara que acabou de sair... Bruno, vamos lá. Você fez isso, na Eu verdade. fiz isso, Cara, fez entende? Pode crer. Eu acabei de sair da faculdade e comecei a fazer o quê? Lógico, olha a minha lógica. A minha lógica era o seguinte: eu queria estudar para concurso, certo? Queria estudar para concurso. Então, empresarial, qualquer prova que eu fazia de empresarial, eu gabaritava empresarial. Você podia dar prova de juiz federal, qualquer um. Eu gabaritava. Mas porque eu gostava. Eu queria passar e gostava muito de empresarial. Concurseiro, né? Concurseiraço. E os caras, rato de concurso, os caras respondem. Eu falei assim, eu vou começar a dar aula onde? Para concurso público, porque é o que eu sei fazer. E comecei a publicar conteúdo sobre concurso público. Pra atrair a galera. Para atrair a galera de direito empresarial. Então eu falava de sociedade anônima, sociedade comandita por ações, sociedade limitada, teoria geral da empresa, código civil, código comercial napoleônico, teoria dos atos de comércio. Ixi, tudo. Propriedade intelectual. Eu sempre dividi o direito empresarial em 5 áreas, né? Então teoria geral da empresa, que eu pego desde do escambo, na pré-história até o Código Civil 2002, passo pelo Código Napoleônico, 1942, enfim. Aí, segunda parte, a parte de direito societário, depois propriedade intelectual, títulos de crédito, falência, recuperação RJ e contratos. Então, dividi em 6 grandes temas. Falei, poxa, eu vou publicar esse tipo de conteúdo. O que vinha? Vinha pessoa que queria fazer concurso, e vinha também cliente, cara. Por quê?
Porque eu chegava pro cara e falava assim, você tem um sócio chato? Você sabe excluir ele de maneira extrajudicial? Isso é bom. Então, mas Eu vi esse conteúdo aí. Você viu isso já? Então, lá tem o artigo 1085 do Código Civil. O cara, Justa doutor, eu causa. tô passando por uma situação parecida. Aí eu comecei a publicar esse tipo de conteúdo, começou a vir cliente pra caramba, entendeu? Então, o que eu sugiro as pessoas fazerem é colocar a cara no digital, entendeu? Sem medo. Sem medo de ser feliz. Então, assim, Caio, mas eu não tenho prática. Tudo bem. Você ainda não tem a prática, mas publica um conteúdo teórico que você estudou, Pode ser que por causa desse conteúdo você vai ter a primeira prática, porque vai conectar alguém que está passando por aquela dor. Eu sugiro, vá para a internet, coloque a cara. Meus amigos, alunos, que eu falo assim, cara, não tem medo. Pessoal, você fazendo certo ou errado vão te criticar. Exato. Boa. Você estando na internet ou não estando na internet vão te criticar. Então, se você for avesso à crítica, vive dentro de um né? Se tranca, né? Se tranca. Se tranca em Então, casa, né? põe a cara. Depois que comecei a ter bastante cliente cripto, a ter, né, prestar bastante consultoria nacional e internacional, falei, poxa, eu vou criar um produto. Aí, você acha que eu não ouço assim, ô blogueirinho? Mas, cara, dá mó ódio isso, eu faço né, cara? lançamento, põe 800 mil no bolso. Entendeu? Eu falo, tá bom, tudo bem, eu tô de Rolex, velho. Entendeu? Você tem que Chama saber. eu de blogueirinho, não tem problema nenhum, Lógico. entendeu? Eu Tem que vou saber- vender o meu curso. Saber pronto, esquecer, acabou. né? Ignorar. 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 Ô, Pedro, calma aí que tem alguns pontos aqui. Uma coisa que eu acho que é importante. Deixa ele não falou da lei que mudou. Então, queria colocar uma aqui antes da lei. Tem uma aqui que é da lei que o Shurig mandou a pergunta. Boa. Mas só pra ir na do marketing aqui, pode Tá, ser? no mesmo Aí balaio. do balaio. Cara, eu vi que, Caio, você viu tanto, né? É tão verdade o que você tá falando aí, o que funcionou pra você, que você resolveu, de certa forma, dar uma escalada nisso através da comunidade que você tem, é isso? É uma Isso. comunidade sua de alunos? Como é que é isso? Isso. Nós criamos a Legal Blocks, né? Então, o que é a Tem Legal outros Blocks? sócios ou não é você? Tenho. Eu tenho hoje sócio, tenho o Ícaro, né? Que é o meu principal sócio, e tenho hoje a VK, que é que faz o meu lançamento, né? Que é a empresa que tem o Cacá Diniz, tem essa galera aí, tá? Tem esses dois sócios. Te assessora com Que me o seu assessora. marketing. Isso. Tem quantos membros da comunidade? aí? Hoje estamos com 200 e ativos, né? 248 membros. 248. Cara, é tipo uma aula para 240 pessoas a cada período. É um curso, né? Então tem ali mais de 100 horas de curso gravado, entendeu? Vamos falar disso então. Como é que é esse curso? Então é assim, como é que funciona? Eu comecei a ver um novo mercado. Então eu falei assim, ô Ícaro, e o Ícaro também é advogado de cripto. Então, ô Ícaro, nós temos um novo mercado, nós sofremos muito para poder adquirir esse conhecimento. E tá pintando um monte de caso jurídico e a gente tá negociando com os advogados que não entendem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova fonte de receita. Isso é inovação, pessoal. Tá lá Canvas puro, fonte de receita, tem o meu escritório de advocacia e vou agora criar um curso digital. Excelente. Vamos criar um curso ensinando desde o que é blockchain até questões jurídicas envolvendo compliance, integralização do capital social, discussão, lei, e tem encontros e compartilhar o que é experiência, que é o que falta para a galera, é a prática. Sim. Então nós compartilhamos a nossa experiência com a nossa comunidade e criamos o Legal Blocks. Então, o primeiro lançamento, né, eu costumo dizer assim, o primeiro lançamento, nós abrimos o Story, nós não tínhamos assessoria, não tínhamos nada. Nós abrimos o Story, vendemos 60 mil reais. Falou, Ícaro, tem público, o produto tá validado. Qual que é o ticket médio, cara? Vamos. Mil e pouco? Não, agora tá 3.800. Mas na época era menos. Na época tinha era menos mil e conteúdo. pouco. Tinha menos Pô, conteúdo. caraca, vendeu um produto de R$1.000, rápido. Pô, tá vendo? Top, cara. Aí depois aí para vocês verem, publicando conteúdo na internet, aí essa agência chegou e falou assim, Caio, poxa, a gente pode te assessorar aqui, a gente vira sócio, vamos fazer o lançamento. Aí, cara, aí começou a explodir. Aí começou a vender curso pra caramba. Ainda, lógico, não se compara com, né, lançamento de 15 milhões, 10 milhões, né? Não, cara, mas pro nicho. Mas, pô, cara, pro nicho, né, porra. tá valendo demais. Então, se você é advogado, se você é advogada e quiser entrar numa comunidade, entender desde o histórico, tá, de criptografia, desde Alan Turing, né, se você não sabe, pesquisa ou entra na comunidade, até
as questões controvertidas envolvendo criptoativos, quero convidar você a conhecer o Legal Blocks. Se você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast, me fala que eu te dou uma aula gratuita para ver se é o seu perfil, só se você estiver ouvindo aqui, senão você vai ter que pagar para ouvir até a primeira. Então, fiquem à vontade, pode me chamar e eu tô com vocês aí no que eu puder contribuir. Boa, Caraca, Caião. Tem comunidade, assim, é Telegram, é o quê, Caio? Hoje por hora tá no Instagram, estamos migrando pro Discord. Olha, cara, Bacana. que top. Caralho. O Caio não falou do novo livro dele, que ele tá, E tem tá no forno. Tem uma Legal. pergunta aqui também, acho que vai sair um pouco, Pedro. Tá, Posso perdão, manda bala. Posso perguntar? A Porque gente o tá na livro- mesma linha. Porque não só o livro aí, Caio, quando a gente for falar, mas falar do primeiro livro, que eu acho que, porra, você não me deu, né? Tem que Não, eu comprar. pedi pra ele hoje, Só né? que você tem que Eu falei, comprar, eu né? quero comprar, Caio. Você pode Cara, trazer que eu vou pagar? Cara, R$90, Bruno. Tá na Amazon, tá 90 conto mesmo. Eu falei, vou pagar, cara. Quando Traz aqui. você eu pago, pensar, Eu também pago com o maior orgulho, cara. Também. quando você pensar nisso, Você você tem que assinar. olha o Lógico. seguinte, a dica que eu falo assim, compra o livro do Caio ou não pensa no Caio, pensa no Olavo. Entendeu? Cara, é bom. Você entendeu? Você tá marcou ajudando tudo. ele, não sou eu, você tá entendendo? Tá. Cara, é feroz, velho. Então, Olavo, pô, vou te ajudar. Rapidão. Pode mandar. Falar do primeiro livro e do segundo, porque eu acho que é um puta conteúdo para se divulgar em relação ao primeiro livro, que quando eu te conheci a primeira vez através do Daniel, cara, isso foi um ponto muito que eu falei, caralho, o cara escreveu um livro, pô, tem 30 anos e, porra, já tá aí, né, falando sobre. E eu tinha uma dificuldade muito grande de achar, nós todos aqui, né, a gente começou junto nisso, fontes confiáveis, Pesquisa bem né? fundamentada, né? Fontes sobre o confiáveis. Na época, e tipo assim, e era aquela enxurrada da Cointelegraph, que é top, só que você ficava dizendo, cara, todo dia uma notícia diferente, aconteceu alguma coisa, tá, mas aonde eu leio a teoria, a base? Não tinha o parecer, a instrução 40 não existia ainda, que lá pelo menos define um pouco, né? Quem tá acostumado com o mercado, você olha a norma lá, né? Você pelo menos tem um padrão. E eu acho que é muito importante. E aí, assim, vai ser eu acho que pode ser no futuro até, Caio, um livro de cabeceira para quem vai iniciar nesse mundo, né? Com empreendedor, jurídico e tal. Acho que ele é atemporal ou não? Ele Você é acha? atemporal, agora no segundo eu tive que mudar porque a Ethereum ainda não era Proof of Stake, é a única coisa que precisa atualizar nele, que o resto tá tudo ok. Mas você pensa em fazer uma versão atualizada, igual acontece em vários outros? Eu penso fazer, porque para poder manter, porque eu vou ter que mudar exatamente 10 folhas para explicar o Proof of Stake, que eu já explico o Proof of Stake. Mas só não que na Ethereum. né? a Ethereum era Proof of Work ainda, Aham. entendeu? Pode crer. Ó, vou pra pergunta aqui, a Tá. gente volta aqui. O nosso amigo Daniel Schurig, que tá aqui e está morrendo de medo da Monique. Monique, a gente não vai sair com ele não, tá? Fica tranquilo, Vou, Monique. vou cuidar dele bem aqui, relaxa, videogame, PlayStation 5 tá lá. Quais ativos da sua carteira hoje, Caio? Se você tem uma carteira, ou que tipo de ativo você tá de olho? Não recomenda nem nada, não é uma recomendação, não é porra nenhuma disso, que fique bem claro. bem claro, mas que você olha em termos assim, né, de investimento. E a gente mencionou aqui a CVM, que ela avalia os projetos no Brasil, e existe também assim essa parada que a gente recebe muito aqui, para quem não sabe, e Dubai, e Suíça, e Estônia, Ah. e Bratislava e tudo mais. E nesse caso, né, então, aqui no Brasil, CVM é mais fácil de você fazer as perguntas. Quando o cara vem com um projeto mais cabeludo nesses lugares, que aparentemente é mais difícil de você ter a informação, ou que não é tão comum no Brasil, esses lugares que são mais crypto-friendly, ou no Crypto Valley lá, né? Zug, uma região de A Dubai. Suíça, né? Zug na Suíça, Isso. aquela região de Dubai também, acho que tem agora um Tem, Crypto Valley. Então, assim, que tipo de ativo você está olhando? Pergunta 1. E pergunta 2, como você avalia esses projetos em outras jurisdições? Se ele é seguro, se não é. Certo, Schurig, é isso? Tá. Vamos lá. Primeiro, hoje é importante, né? Não é uma recomendação, porque senão, se eu cair tem, eu tenho. Aí você perde Exatamente. dinheiro, a culpa é minha. Para entendeu? mim, por exemplo, é Bitcoin, Ethereum e Ribos. Eu ia falar isso. E Então, assim, Dillians agora eu tô comprando também. então, assim, que eu faço hold, né? Totalmente, assim, cara, que eu seguro mesmo Bitcoin
e Ether, ok? Aí eu olho projetos que eu tenho contato real, entende? Por exemplo, a Ribos, eu tenho contato real com ela ali, então eu sei o que está acontecendo, entendeu? Qualquer coisa, eu tô no shooting aqui, ó. Fala o Júlio, o que está acontecendo, né? Então, assim, projetos que têm usabilidade real, acho que essa que é a questão, né? Tem usabilidade real. Dificilmente você vai ver um projeto hoje que tem uma usabilidade real. Então, hoje que eu vejo que chama atenção é tanto lá da Dines, a parte de agro, e também a parte que dá Ribos na parte imobiliária, né? Então, basicamente, eu divido, eu fraciono isso daí, lembrando que não é uma recomendação. E eu avalio os meus riscos e o que eu perder, tá perdido, tá tudo bem. Não vou reclamar para ninguém, entendeu? Então, saiba vocês quando fazerem investimento de vocês. Polygon e Chainlink é top também, né? Não, eu tenho Matic. Eu tenho Matic também. Tem usabilidade real. Tem usabilidade. Chainlink também tem usabilidade real. Sim. Que é a Link, né? Matic eu tenho, até que eu tenho bastante Matic. E tinha, cara, eu perdi muito dinheiro com a Luna, sabe? Ele já é um nó de validador no Matic, já, né? E a ADA? A ADA eu liquidei quando teve a última alta dela aí. Mas no ano passado eu liquidei, mas eu já tive a ADA também. Mas, e Sol também já tive. Solana, hoje em dia, nossa, que é Solana. Deu uma recuada, eu tô pensa com Solana. no caboclo que perdeu dinheiro. Né? Rodado. Tá no quem? Sol? Solana. Só eu desfiz tudo de Sol, ADA, fiquei com Bitcoin, Ether, porque eu perdi grana com Luna. Cara, Luna me ferrei. Luna, ganancioso, filho da puta. Quer saber? Não, deixa pra lá. 85 pau que eu perdi. A ré. Já voltou, cara, em 2 minutos. Não, 2 não, né? Mas 2 assim, meses. mas imagina o seguinte. Nossa, cara, eu lembro o dia que falaram pra mim assim, ó. Cara, a Luna vai cair, tira. E eu não abri a conversa do WhatsApp. Mentira. Puta que a Luna vai cair. Porque tem uns caras bons que sabe, que domina, né? O Daniel é um. O Daniel é um cara que... Ele foi o que falou, né? Foi. Né? Foi. Eu fiquei puto com ele quando ele falou pra eu não apostar em short que eu ia ganhar. Entendeu? Que ele não me colocou naquela lista que a gente falou lá. Né? Você fica aí, né? Alphaville, tudo. Não, até parece, cara. Até parece. Essa é a primeira. Tranquilo? Então, basicamente, é olhar os ativos que estão aí com mais liquidez. Usabilidade real. Eu acho que é isso. Você vai usar isso daí aonde? O que você vai fazer com esse ativo aí, né? Agora, Ether e Bitcoin é clássico, né? É Payment Token, né? Payment Token total, né? A segunda dúvida... Terminou? Não terminou. A segunda dúvida é, desses projetos todos aí que aparecem, as trocentas moedas que tem. Tem outros legais, Polkadot e tal, tem outros legais que tem aí, mas... Tem. Falando dos mais cavernosos. O cara tá lá, Dubai, Zug. Como é que você avalia, assim? Eu sei como investidor, mas usando a técnica do advogado também. Cara, eu faço uma análise, que é uma análise... Primeiro, quem que é o time que está envolvido, eu pesquiso até a alma do cidadão, entendeu? Quem é que está envolvido. Se então, não tem lá o time lá, que nem o white paper do Bitcoin, não tinha o time. Não, tudo bem, mas é o único, por isso que é o único que eu... Que assim, não sei nem quem é o crença que é crença, entendeu? E aí eu dou uma mensurada, só que eu nunca vou arrojado nesses projetos. Eu sempre vou... e análise gráfica, eu confesso que eu não analiso, eu não sei fazer análise gráfica. Eu também não. Então, igual um dia... Um cliente chegou pra mim e falou assim: ô doutor, você viu lá o pintão do Hulk lá? Eu falei, mano, eu não vi pinto de ninguém, velho. Eu não entendi. Ombro, cabeça, ombro. Aí eu fui entender que era... Eu vou ver pinto de ninguém, ainda mais do Hulk, velho. Você tá maluco, cara? Se fosse o meu... E aí, então assim, a análise gráfica eu deixo pra quem domina. Então eu prefiro... Se um cara que eu confio fala, puxa, cara, esse gráfico aqui tá bom, coloca um pouco ali, aí eu coloco. Mas basicamente, time envolvido, tokenomics e roadmap. O que ele já cumpriu? Cumpriu um prazo, pediu mais prazo? Isso tudo eu mensuro na análise de risco. Boa. Certo, Shurig? Melhor você sair daquelas abacate coin lá que você tem. Não sei não, hein? Coxinha suave. Caião, fala um pouco sobre o futuro dos contratos. Seu primeiro livro, que teve uma leve atualização que você vai fazer, né? Sobre a questão da Ethereum. E o seu sua nova arte aí, seu novo livro que você tá para lançar. Inclusive parece que vai ter algumas aspas aí da galera que a gente conhece. Vai, com certeza. Com certeza. Você leu? Você tá no grupo, né?
Até sexólogo vai participar. Até sexólogo, né? De acordo com... pois bem, o futuro dos contratos, o que mais me motivou foi, de fato, estudar os smart contracts como um novo instrumento contratual, né? E aí eu já recebi inúmeras críticas de juristas dizendo assim, mas smart contract não é um contrato, né? Fora depende do seu ponto de vista do que é contrato, né? Contrato, se você for analisar a análise econômica do direito, contrato nada mais é do que um instrumento, né? Ele instrumentaliza uma operação econômica que o antecede. Então eu tenho... foi poético, né? Boa. Então, assim, Foi mesmo. uma operação econômica acontece anteriormente e o contrato ele só instrumentaliza isso daí. Para quê? Para trazer mais segurança e possibilidade de execução, tá bom? No momento que eu tenho um contrato inteligente, um smart contract, um código que eu consigo mostrar quem são as partes por meio das carteiras, eu consigo estabelecer as regras do jogo, por que eu não poderia operacionalizar aquela operação econômica via smart contract numa economia extremamente, que nós chamamos de criptoeconomia, em que os agentes econômicos interagem por meio de ativos digitais. Ora, então no ponto de vista de instrumento contratual, os smart contracts eu defendo, e entrevistei juízes, ministros, enfim, promotores, advogados, desenvolvedores. No meu ponto de vista, a conclusão é de que é um instrumento contratual, né? Hoje, em algumas palestras que eu tenho comparecido, alguns juristas já entendem também. Mas lá no início eu fui altamente criticado, né? Por juristas, PhD, eu não sei da onde. Deve ter sido pesado, né? Porque o pessoal dessa área aí vem querer citar o código Roma. Napoleônico. Né? Entendeu? Citar Roma. E aí, assim, você fala assim, aí que eu falo, beleza, pode citar Roma, tá, mas vamos pensar na prática mesmo. Você já mexeu com smart contract, você sabe como é que funciona na prática? Não sei. Eu falei, então, não fala, né? Não opina. Porque assim, se você vê o negócio funcionando, você começa a entender que ali estabelece regras. Então o contrato estabelece o quê? Regras. O contrato tem que ter o quê? Partes. O contrato tem que ter o quê? Um lugar para dirimir o conflito. Tem que ter o lugar do pagamento. Tem que ter o valor. No smart contract não dá pra fazer isso? E quem faz o papel do juiz, Caio? Teoricamente, se fosse o quê? pau. Aí que é a grande diferença de um contrato inteligente, né? Se você olhar lá a transposição da monarquia para o livre mercado, né? A monarquia absolutista para o livre mercado, os pensamentos iluministas e de liberdade, os direitos de primeira geração, eles falam o seguinte, olha, o Estado não tem que se envolver. O Estado quem deu o nome foi Montesquieu, né? Então, mas se você analisar Hobbes, Locke, né? É um ente abstrato, né? Esse ente abstrato que Montesquieu chamou de Estado, Hobbes ainda teve uma questão ali, um viés cognitivo, porque ele sofreu um pouco, então ele era adepto à monarquia, tá? Viveu em guerra naquela época, mas Locke já não era mais adepto à monarquia, era mais adepto à parte republicana mesmo. E aí, democrática. Então, esse ente abstrato, você precisa transferir uma parcela do seu patrimônio, da sua confiança para ele. Para quê? Para que esse ente abstrato que Montesquieu chama de Estado, ele diz que você é o dono, ou seja, é o Estado que diz que você é um dono de um imóvel. É o Estado que diz que você é o dono de um carro. É o Estado que diz que você é dono, né, de um determinado patrimônio. Então você tem que entregar a ele essa certa confiança e também entregar a confiança para o Estado para resolver os conflitos. Por quê? Porque se eu deixar que as partes resolvam entre elas os conflitos, vamos viver na barbárie. Vamos viver num mundo em que haverá conflitos civis eternamente. Vai viver a rei do mais forte. Aquele cara que tem o bonde, que tem a galera, o cara que carrega um fuzil, o cara... Agora não, no momento que eu entrego para um Estado juiz, ele dizer quem tem o direito, que é a função do juiz é dizer o direito. Quem é que dizer quem tem o direito naquele conflito. Pois bem, blockchain, smart contract remodela isso daí. E aí eu digo que a transposição da confiança não é mais para um Estado, é para uma tecnologia. Por quê? Porque ela auto-executa. Eu tiro o Estado juiz do jogo, do centro das atenções. Deu problema? Deu. Tá, beleza? Deu problema por quê? Porque não pagou. Não pagou. Então, assim, se não pagar, você que é programador, você sabe muito bem. Se você não coloca lá numa conta escrow, se não desenvolver direitinho o contrato inteligente, que o cara tem aquela quantia e travar aquela quantia na carteira dele, e ele usou esse dinheiro,
Aí vem uma grande discussão. Eu estou tirando o direito de entrar na justiça? Negativo, eu posso entrar na justiça. Fala, excelência, eu fiz um contrato inteligente, fiz uma operação econômica por meio de um contrato inteligente, só que aí ele não me pagou. O dinheiro que estava lá na carteira dele, ele gastou com outra coisa e não me pagou. O juiz vai te dar causa-ganho e você vai poder executar esse cara. Continua a mesma situação. Sim. Agora, contratos de execução imediata, ou seja, compra e venda, sobretudo coisas digitais, em que você conecta as duas carteiras, pagamento instantâneo, isso é muito simples. Não precisa de um juiz para resolver isso daí. Eles estão adorando isso daí. Quando a gente senta para conversar com o magistrado, eles adoram. Achei que eles iam... Não. Por quê? Porque hoje nós temos 80 milhões de processos. Nossa, coisa enroscada. Eles só pegam o que realmente é mais não importante. Por isso que demora também tanto, né? Por isso que demora. E outra coisa... Teve agora a reforma da Previdência dos magistrados. Eu já quis ser juiz, gente, federal. Hoje eu não farei nem que me pague. Ô, Caio, vou te indicar pelo 5º Constitucional, você tá maluco? Desembargador e tal. Não quero. Por quê? Porque eu saí daquela mentalidade de ganhar 30 mil mês para ganhar 40 mil mês para ganhar 30 mil dia. Sabe? E é possível fazer isso daí, entende? E ter uma qualidade de vida muito melhor. Sem ter essa cobrança do Estado e corregedoria e blá, 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 blá. Tenho outras dificuldades, mas eu optei por isso daí na minha vida. Então, assim, hoje são 80 milhões de processos. Desses 80 milhões, a grande massa é resolução de contrato. Daria para... Seria os smart contracts... Poderia desafogar o Poder Judiciário. E eles já estão sacando, já estão entendendo isso daí. Entende isso. Eles falaram assim para mim, tem uma juíza amiga minha, que é chamada Isabela Ferrari, e assim, eu conversei com ela, entrevistei ela, e ela falou assim para mim, Caio, eu entendo como juíza que isso me ajuda, me facilita. Por quê? Porque questões subjetivas do contrato, objetivos do contrato, eu não preciso analisar mais. Se cumpriu ou não cumpriu, o Smart Contract vai dizer. Se cumpriu, executou. Se não cumpriu, não executou. Não é isso? Uhum. Agora, eu fico atenta a questões subjetivas de vício de consentimento. Então, o Caio vendeu o Rolex aqui para você como se fosse verdadeiro. Isso aqui tá? Pelo amor de Deus. Tá? Será? Mas é falso o relógio. E aí você me pagou em éter, por exemplo, entendeu? E você descobre que o relógio é falso. Aí o juiz, ele sabe que o contrato já foi executado, mas teve um vício de consentimento. Você foi levado a erro, então esse contrato tem que ser anulado. Né? E você tem que devolver o dinheiro. Você tem que devolver o dinheiro e eu tenho que devolver o dinheiro e você devolver o patrimônio para mim. Então isso continua. Entendeu? Então, assim, o contrato inteligente, ele é um contrato. Nossa, falei muito para falar do primeiro livro, mas foi exatamente um estudo do caralho, foi acadêmico. Vai então vender uns livros agora depois dessa. Foi um estudo empírico, né? Então eu não fiz só revisão de bibliografia. Por que dizem que direito não é ciência? Né? Porque é o método aplicado ao direito. Uhum. Revisão da bibliografia, muitas vezes, né? Uhum. E análise de precedente. Então, assim, fulano diz isso, o Pedro diz isso, o Luiz diz isso, o Bruno diz isso. Eu acho que é isso. Né? Quando você passa para ciências mesmo, quando eu fui estudar inovação, tive que aprender metodologia de ciência, você tem que validar isso na prática. Certo. E aí o método empírico é muito bom. Por quê? Porque eu fui lá e validei. Peguei, pessoal, a teoria eu achei isso aqui. Agora eu vou isso aqui na prática. Você que trabalha com isso, o que você acha? Você, o que você acha? Você. E aí cheguei numa conclusão. Falei, olha, tem potencial de uso dentro da nossa atividade. O segundo livro, ele já é voltado para guia de tokenização. Né? Então, qual que é as grandes dúvidas que chegam das empresas no nosso escritório? Nós resumimos, só que para eu explicar de tokenização, eu tenho que explicar da digitalização do dinheiro. Para eu falar de digitalização do dinheiro, eu tenho que mostrar da ineficiência do mercado de capitais. Para falar da ineficiência do mercado de capitais, então eu puxo tudo isso, Bruno. Você vai gostar. Ganhar, então, vou adorar. Você entendeu? Ganhar. Lembra do Olavo. Aí é o seguinte... O Olavo é o primeiro livro, eu vou comprar. Eu vou pagar em... Ribo. Não, Ribo vale muito. E aí tem Dogecoin. Dogecoin, sai fora. Aí tem um capítulo, né? O primeiro capítulo é o seguinte, o mínimo que você precisa saber, né? Não é fazendo uma analogia ao Olavo de Carvalho, mas é o mínimo que você precisa saber para entrar nesse mercado, né? Então ali... O que é Bitcoin? Como transacionar? O que é uma wallet? O que é hard wallet? Hot wallet?
Qual que é a diferença de uma para outra? Qual o risco de uma e o risco da outra? Como que eu recebo, como que eu envio criptoativos? Como guardar a chave privada? Onde que você deve guardar? Que são informações básicas, Sim. que eu acho que o povo precisa Sim. saber. Onde que a galera compra o seu livro? Você tem na Amazon, né? O primeiro, o segundo ele não lançou. E vai ter um prefácio, eu vou dar um spoiler aqui, mas vai ter um prefácio do presidente da CVM, então, desse segundo livro. Vai ser bem interessante. Que top, cara. O primeiro. Muito fera. Porra. Legal, né? Dá pra comprar no Kindle, então. Mais barato. Mais barato. Primeiro já dá, pô. O primeiro na Amazon ou então no ofuturodoscontratos.com.br, né? Ofuturodoscontratos.com.br eu mando da minha casa. Então eu consigo. quê? Eu mando, da sua da casa. minha casa. Aí o Olavo que manda mesmo. Aí ele me ajuda, né? E aí eu dou uma parcela pra ele. Já ensino ele a empreender. Que massa. Pô. Pessoal, vocês têm mais alguma perguntinha, Bruno? Mais alguma consideração final? Eu posso dar minha consideração final aqui. Bom, queria agradecer a todo mundo que fez isso acontecer, né? Porque pro Caio chegar aqui é uma luta, né, Pedro? Que puta aula, hein? Obrigado, hein, Caio? Até parece. Foi muito legal mesmo. Acho que, cara, foi um podcast assim, muito top, com muita informação. Representa a evolução do nosso podcast aqui. A gente ficou 2 horas falando. Sim. Obrigado, Caio. Foi top demais. Valeu pela moral. Imagina. E agradecer aí também, né, o Pedro e o Luiz por toda a organização aí e por também deixarem as reuniões e as planilhas e os contratos para estarem aqui, se organizar por isso. Fico muito feliz da gente conseguir se organizar para isso, que hoje, né, a gente está com uma Abaré. Nós investimos na Ribos, nós temos a sociedade com a Poenas, temos aqui, trabalhamos com clientes com um altíssimo nível de corporativo, altíssimo nível de cobrança até. Governança. Então, governança corporativa. Então, a gente conseguir se organizar, conseguir fazer com que a equipe continue rodando para parar e gerar conteúdo, para mim é motivo de muita felicidade essa organização, porque é muito difícil, né? Conseguir, a gente sabe como que é. Já não é a primeira empreitada nossa aqui. Então, só agradecimento, valeu. Sigam a Abaré demais, sigam toda hora, consumam tudo, peçam conteúdo para fazer o Pedro trabalhar ainda mais. Caio, obrigado. Meus agradecimentos agora, antes do Luizão falar. Meu, que aula muito fera. Sua caminhada, assim, nos deixa orgulhoso de ser um pouco amigo de você agora, que a gente está se conhecendo um pouco melhor agora como sócio. Cara, sua energia é muito boa e muito legal. Muito obrigado por todos os ensinamentos. Venha mais aqui pra gente bater um papo. Claro, pô, eu agradeço. Bom, queria agradecer aqui meu sócio Pedro, nosso CMO, monstro, por fazer sempre tudo acontecer. Nosso CEO que deixa a saudade, né, mano? O cara vai expandir os negócios e some, assim, às vezes, e a gente tem que falar online com ele. E é assim mesmo, que o cara... Tá difícil, hein, de o pegar, cara é hein? referência nacional, né, meu? O vamos cara faz acontecer. Chegou no horário hoje. É diferente. Aliás, tem aqui o Rodrigo e o Dudu estavam quase pulando no meu pescoço na hora que eu cheguei. A cara dele, tipo, O caralho, Dudu o cara me perguntou chegou no umas horário. 10 vezes hoje. O Caio mandou mensagem aqui. Quem? Dudu. Eu falei. E a gente tem uma plateia ilustre aqui do Rio de Janeiro, né? Direto pra Abaré. Daniel Schurig, que hoje vai jogar videogame a noite inteira, tá, Monique? Muito bom. Bom, mas enfim, não, realmente agradecer vocês que seguem a gente aqui na Abaré, o cara que assim, norteou a gente nessa parte de cripto e todo esse conhecimento que a gente está trazendo para vocês, realmente foi o nosso CEO Bruno, então uma honra mesmo poder falar isso. E cara, essa humildade que vocês estão vendo aqui, essa consultoria grátis. Que isso. Esse cara, ele é assim mesmo. Grátis. É um exemplo. É um exemplo de ser humano, de paz. E, putz, uma honra mesmo, Caião, ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa sempre contribuir com vocês. E é isso aí. Gratidão mesmo pela sua presença. Que isso, cara. Eu que agradeço aqui, tá? Bruno, Pedro, Luiz. Vocês... Nada na vida é por acaso, né? Acho que a gente sempre tá apto a aprender e ensinar alguma coisa. Então, agradeço muito a amizade de vocês. Hoje é isso que nós temos. Não se emociona, tá? Mas se segura, entendeu? Como que eu vou fazer depois? Amizade. Quero agradecer todo o time que tá aqui. Dudu, Rodrigão. Rodrigão, o Shurin tá aqui também.
E agradecer a todos vocês que estão ouvindo. Se eu pudesse, hoje, você falar, Caio, resume tudo o que você falou e dá uma dica para nós. Eu acho que o que fica aqui, o ensinamento, é primeiro, seja inovador, né? E inovar é você combinar uma boa ideia e vender essa boa ideia. Coloca a cara na internet, vende essa boa ideia, faz o negócio acontecer. Porque se você tiver uma invenção e não tiver comercialização, você só tem uma boa ideia. Então inove. Inovar é invenção mais comercialização. Ponto número 2, a humildade, ela gera intimidade. O orgulho a destrói. Seja gentil com as pessoas. Em vez de você ficar falando mal das pessoas, vê onde você pode melhorar e onde você pode conseguir chegar com essa sua melhora espiritual, mental, corporal, enfim, de comunicação. E estude, pessoal, sempre. Foi o estudo que me trouxe liberdade, foi o estudo que me tirou da margem da criminalidade e chegar aonde eu estou chegando. E é só o início, tem muita coisa para fazer ainda. Então, se eu pudesse deixar hoje essas 3 frases de impacto... Achei que você ia falar mandamentos. Não, 3 frases porque de fato é frase de impacto, mas é que eu vivo essas frases. Então, se eu pudesse passar isso daí para vocês e que vocês possam cumprir isso daí, depois me conta o resultado e conte comigo. Precisar de mim, só chamar, pessoal. Se vier da Abaré, já tem um descontinho aí de 2%. Obrigado, Caio. Tchau, Tá gente. bom. Obrigado. Pessoal, quem não segue a gente ainda nas redes sociais, Abaré Marketing. Valeu, um abraço. Valeu.